Tendes valentia, nobres brasileiros desta celeste terra. Honrarias não se conquistam com regalos, desarmonias ou penas, mas se constrói gradativamente com galhardia e leveza em nossas almas, trazendo entretenimento e informação. Tudo isso enraizados em virtudes da nossa terra, oriundas do nosso rincão. Apresentamos aos senhores essa majestosa confraria de amigos, Chocolateira Preta, na ânsia de sermos libertos, sem jamais deixar a essência do nosso chão. Tamo aí, mais um podcast Chocolateira Preta. Mas tá só nós dois aí, a minha cara, o pessoal, né? Não vieram. Como é que tá, Matheus? Tranquilo? Também é, mais ou menos. Tá brincando, também. Mais ou menos. Olha lá, vem chegando lá. Quem? Mas é quem vem lá? Maurício É pra ser, é pra ser. Oi, tudo bem, cara? Como é que você está? Tudo certo? Daí, turma, tudo certo? Graças a Deus. Como é que vocês estão aí? O mate tá cevado ou não? Ah, o mate tá de cuspir no vão dos dentes. Ah, só de cuspir no vão dos dentes. Mas que barbaridade, turma. Como é que vai, Adriano? Eu vou bem, o senhor? Quer dizer, eu vou bem às minhas custas, graças a Deus, né? Eu vou bem também, debaixo da minha boina, em cima das minhas botas. Ah, tá. Eu também em cima da minha... Embaixo da minha boina e em cima da minha... Ó, quem está chegando aí? Olha lá. Ui, que ficou falando... Achei que ia dar um beijo. Não, mas ele deu um beijo. Ai, tá bom, tá bom. Oi! Que beleza. Desajeitado. Estamos aí Só no sussurro. Estamos no primeiro programa do mês de janeiro de 2022. Olha aí. Feliz Ano Novo! Que beleza! Feliz Ano Novo, pessoal! Para os que nós não pudemos ver, né? É verdade. Sejam todos abençoados, iluminados nesse ano de 2022. Que ele seja um ano de muitas realizações para todos nós, que ele seja um ano que, primeiramente, nós precisamos agradecer pela cruzada do ano, né? O ano de 2021, 2020, que foram anos bem pesados para nós quanto humanidade, para nós quanto seres humanos, para nós quanto pessoas, que tivemos aí momentos muito difíceis, né? Perdemos muitas pessoas, enfim. São coisas que a gente não gosta de lembrar e nem de relatar, mas que nos sirvam... Superamos, né? Que nos sirvam para crescimento, nos sirvam para evolução, nos sirvam para superação, acima de tudo, e que nós possamos estarmos cada vez mais juntos, mais próximos, mais sendo verdadeiros uns com os outros, né? Maurício, Matheus, Thiago, obrigado por estarem aí conosco nesse 2022. Que o Criador nos conceda primeiramente saúde para que nós estejamos aqui mais vezes, né? E que nós possamos sim levar todas as segundas-feiras na vida das pessoas, nas casas das pessoas, que nós possamos levar alegria, entretenimento, aquele propósito, entretenimento, isso que vocês podem... Entretenimento. Hoje vamos mudar a sequência. Não. Hoje eu vou mudar a sequência hoje. É? Hoje é o Zangadinho que vai falar primeiro. Eu também acho. Mas se tu não falar, ninguém vai falar. E daí... Tudo certo. Não, mas então quero desejar o meu boa noite a todos os amigos telespectadores, né? Desejar um feliz ano novo a todos aqueles, como o Poçá já falou, nós não nos encontramos, né? E é claro que esse ano seja um ano diferente do que foi o ano passado, né? Que você, toda vez que começa um ano novo, começa também aquela esperança, a expectativa, né? De ter... De mudança. E eu só queria já no início do programa falar que, na verdade, quem faz a diferença é você, né? Você não precisa esperar por ninguém ou pelos outros. Enfim, as pessoas têm muito costume de colocar desculpas, né? Ou amuletos, né? Colocar como amuletos as suas desculpas. Então que você possa tomar a rédea da sua vida nesse ano, fazer boas escolhas, lembrando que tudo que você decidir hoje, daqui 3, 4 meses você vai ter resultado, né? Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos você vai ter resultado.
Então, se você começar a plantar o bem hoje, fazer as coisas corretas, coerentes, se guiar pelo caminho do bem, daqui a pouco, com certeza, a tua vida, se não estava bem no ano passado, esse ano tem tudo para dar certo. Esse é o meu desejo a todos. Viu? Falei bonito. Nossa senhora, quase que me emocionei. É mais falso que 3 pila, nota de 3 pila. Fala aí, Matheus. Inclusive, deixa eu falar só um pouquinho aí. Temos nosso convidado especial hoje, né? Tem especial, mais do que especial. Mais do que especial. Quero, inclusive, mandar aqui um abraço pra Silvana, né? A Silvana aí, que faz parte do MTG, né? Isso. Eu não sou muito familiarizado, mas é isso, né? É, isso aí. E parceirona, e a gente até tinha um trabalho pra fazer, mas acabou não dando tempo aí pro nosso amigo Alex, né? Mas enfim, quero mandar um abraço especial pra ela aí e agradecer. Com certeza ela tá na audiência aí. Fala aí, Matheusinho. Então, pessoal, tá aí 2022, né? Eu queria trazer uma palavra que eu vi esses dias e foi citada agora há pouco, né? Vocês falaram da palavra mudança. A palavra mudança vem da mesma etimologia de muda. Ou seja, você que é agricultor sabe, né? Que você planta uma mudinha e quando você irriga ela, você cuida, ela vai se desenvolver. Então, a palavra mudança vem disso, de desenvolver. Que esse ano, então, a gente possa se desenvolver na forma mais humana, na forma de levar alegria para as pessoas, ou você que é um trabalhador, dona de casa, que você possa fazer o seu serviço, continuar fazendo, se você já está nesse caminho, que você possa continuar trilhando com muito amor e carinho, e se você agora está aí, como diz, meio cambaleando, pense bem, que é aquilo que o nosso amigo Thiago falou, tudo aquilo que você faz agora reflete no futuro. Então, que a gente tenha esse ano de mudança, mas que seja mudar para o bem. Olha só. Tão poéticos, homens, começaram o ano bem. Com certeza. Bem inspirado, né? Você começou manso, né? Bem sorrateiro, assim. Tranquilo, né? Porque manso como água de poço, né? 2022 é uma coisa que... Apanhou da mulher no final do ano que tá assim. Aconteceu comigo em 2021 uma situação ao qual não desejo para nem um pai ou uma mãe. O meu garoto, eu levando ele para passar a tarde na casa de um amigo, ele teve uma convulsão no banco de trás do carro. Nossa. E foi uma cena assim que para mim foi muito chocante, foi muito apavorante. Eu toquei às pressas para a UPA, entrei com o meu garoto desacordado no meu colo e foi feito todos os exames, foi feito ressonância, foi feito encefalograma, foi feito todos os exames e a médica neurologista infantil, ela é infantil, e ela disse que isso pode ter sido uma única vez, porque nos exames não apresentou nada, né? E então a gente fica se perguntando, eu fico me perguntando qual o sinal que Deus quis me passar com aquilo. E na verdade que eu quero que todos tenham e saibam interpretar às vezes os sinais que Deus manda pra gente, e que eu pude interpretar é aquela coisa, aquela correria ao qual a gente vive no dia a dia, envolvido no dia a dia, e a gente não dá as devidas importâncias que a gente está correndo. Valor, né? Atenção, valor e justamente também haver atenção, não a atenção, a tensão que você passa no dia a dia de ter que produzir, ser vitorioso, ganhar e coisa. Eu acho que às vezes a gente tem que deixar de lado essa parte do monetário e dar ênfase ao humanitário. A vida, né? Isso. A vida. E ver o quanto a gente precisa de mais tempo, e às vezes a gente acaba passando para os filhos da gente essa preocupação que a gente tem de adulto, e acaba sem perceber que a gente está causando preocupações para os nossos filhos também, e a gente tem que deixar eles livres disso. Fazer que nem o Zóio agora. Criança que relato, cara. Criança tem que que viver brincando, se divertindo. Viver as suas fases da vida, né? Da vida. A gente não pode atropelar isso, né? Então eu quero deixar aqui com essas minhas palavras que o 2022 seja um ano que as pessoas conduzam com mais reflexão e mais calma do que aquela correria do monetário, e mais humanitário. Mas tolerância, né? Tolerância. Isso. Vai lá, Tiagão. Vai subir o posto. As técnicas. Mas, Tiagão, antes de você sair, nós temos que falar dos nossos patrocinadores. Olha aí. Multimarca.
Clinicar Mecânica Multimarcas, né? Você quer fazer revisão no seu carro aí, o ano de 2022. Algumas pessoas estão pegando férias agora em janeiro, então você quer levar o teu carro para fazer revisão. Clinicar fica na Avenida Belisário Ramos, número 207, no bairro Copacabana. Kombuchas Brasil. Kombucha Brasil, um ótimo suplemento alimentar para você que quer uma alimentação saudável. Aí você que começou o ano Com querendo vários emagrecer sabores. que nem eu. Já perdi. Perdeu não? Não, ainda não. Ah, tá. Mas vou perder. Se perde é fácil de achar. Ano passado eu precisava Ele perder quer 10. o patrocínio de uma academia. Mas Ele uma academia quer, aí. ele Fala o quer. nome de umas 10 academias aí. Vamos ver se alguma... Flex Academia. Flex, a Golden. Golden. Tem que ser O umas de Thiagão. leve, né? Que... O Thiagão, ano passado, ele tava precisando perder 10 quilos. Agora ele tá precisando perder 12 só. 12? Ah, não. Só Um 12. pouquinho mais. Que Eu barbaridade. achei que Então- seria 22. Kombucha é um ótimo suplemento alimentar, de fato, para você que quer emagrecer aí com uma alimentação saudável. Kombucha Brasil vai te ajudar. Bugre dos Entalhos. Bugre aí, nosso Essa arte- parceiraço aí. Parceiraço, isso. Essa mesa aí, né? Que finalizamos o ano e começamos o ano com a nossa mesa aí e do já Bugre. tivemos dando, né, relógio. E esse ano vai rolar aí, né? Vai Vai rolar, rolar. vai rolar. Os nossos amigos da Serrana Serrana Licitações. Licitações, fala aí, meu querido. Pra você que é empresário, você que é produtor agora, principalmente agora no início de janeiro, início do semestre, trimestre, depende da cotação. Se você tem algum produto para vender, você pode vender para os municípios, para o estado e também para todo o Brasil na forma federal. Mas como você pode fazer isso? Entre em contato com a Serrana Licitações, eles vão lhe informar, te instruir de uma forma correta para que você possa estar aí apresentando, representando o seu produto no mercado de A licitações. Raquel e o tio Elton, esse casal maravilhoso que está à frente dessa empresa aí, vão atender vocês com a maior atenção. E a são maior gente boa dedicação. demais, hein? São gente Ô, boa. educadíssimo. E resumindo, vamos te deixar no jogo. Vou botar você no jogo. Vamos te deixar no jogo. Espotec Informática. Pra você que Internet quer via fibra ótica. melhorar aí a sua internet, você que tá com a internet velha e que não tá funcionando, o chicolateiro não tá chegando bem aí, tá travando Meio tudo. falhando? Não é aí. Aliás, não é aqui, é aí. Aqui tá 100%. Aqui tá Spotec 100%. fumegando, que é uma beleza. Então, se você quer ter uma internet de qualidade, procura aí Spotec Informática, com certeza você vai ter uma internet de fibra com alta qualidade na sua casa, na sua empresa e em qualquer lugar. É. isso. E outra coisa, né? Sumiu daqui agora a pouquinho. Você que quiser ser o anunciante do programa, aqui do nosso podcast, do Chocolateira Preta, você pode entrar em contato com as nossas plataformas aí, que é o Facebook e o Instagram. Entra em contato ou comigo mesmo, Adriano Possai, com o Matheus, com o Maurício, com o Thiago. Entra aqui, coloca a sua marca aqui conosco. Você vai estar aparecendo no mundo inteiro, porque o nosso programa, graças à nossa persistência e a nossa vontade de querer fazer, está rodando no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não existe seja, agora, né? Imagina que tal você começar o ano 2022 com o pé direito divulgando a sua marca com a gente. E a gente faz com muito carinho e muito amor. Olha só, uma aguinha. Demorei tudo. Uma aguinha pro nosso entrevistado de hoje, que já vou chamar ele aqui, o nosso eleito patrão do MTG do estado de Santa Catarina, Alex Correia. Chega pra cá, Alex. Opa! Seja bem-vindo, meu nobre. Bom, Adriano. Bom, da Seja mesma. bem-vindo, Alex. É uma hemorragia de satisfação tê-lo aqui. Puxa o banco, sente nos garrão. Quem que achou? Alex Correia, Ele mesmo, natural de Urubici, Urubici. agora eleito, Presidente. martelo batido, presidente do MTG do estado de Santa Catarina. Quebrando um paradigma de quantos anos aí? Sem um presidente serrano? 22 anos. 22. Ou seja, batemos na marca. É a 22, série. olha só, 22 anos, ano de 2022. 22. Olha aí, Você ó. vai- olha só, cara. Olha aí. Aí tá a mudança, cara. Se Boa apresente, meu querido amigo. Amigo particular, na verdade, que eu tenho aí a grande satisfação, a grande honra, a alegria. Também veio compor a chapa desse querido, né? Faço parte da chapa desse Opa, querido aí, que porque ele joia, convidou homens de fundamento, homens que têm sabedoria, né? Não porque eu estou Parabéns, na chapa, não, mas sim. enfim, né? Alex, seja bem-vindo, se apresente para os nossos telespectadores e muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Maurício, Thiago, todo o pessoal aqui da produção do Chocolateira Preta. É um motivo de muita satisfação estar aqui junto com vocês. A gente que gosta de um bom programa tradicionalista, assim como eu gosto, como eu aprecio vocês. A gente está aí assumindo o MTG de Santa Catarina, pedindo a Deus e Nossa Senhora que nos abençoe muito. Claro.
que o Adriano tá junto com a gente aí. Meu nome é Alexander Godinho Correia, sou natural de Urubici. Nasci e me criei em Urubici. Para ser exato, eu me criei no interior de Urubici, em Bom Sucesso. E fui para a cidade para estudar com 7 anos. Naquela época a gente já começava um pouquinho mais tarde o estudo, a gente morava no sítio. Sim, claro. Aí com 17 anos eu voltei a morar no Bom Sucesso, junto com meu pai, minha mãe, com toda a nossa família. Aí a gente já participava de rodeio, desde pequeno, toda a vida junto com o pai, com o FIFA Correia, que todo mundo conheceu. Sim, sou FIFA. Aí a gente, em tempo de escola na cidade, era um pouco meio difícil. A gente, às vezes, hoje a gente reclama, Adriano, as dificuldades, mas eu acho que as dificuldades a gente passou muito no nosso... Eu, no meu tempo, passei muita dificuldade. Né? Não hoje, né? Sim. Hoje é a praticidade. Hoje é muito prático. Mas eu me criei, a gente indo rodeio a cavalo, em Urupema, Santa Isabel, tudo a cavalo. E a gente voltou, com 17 anos eu voltei a morar no sítio. Aí casei com 21, fui embora para a cidade, morei um tempo na cidade, voltei a morar na fazenda do meu avô, no Jararaca, morei por 2 anos. Por criança, daí começaram a estudar também, voltei embora para a cidade. E faz 8 anos que eu tenho uma fazenda arrendada em Lajado Liso, em Urubici, que eu moro na fazenda. Correto. A gente sempre lidou com gado, rodeio, participando. E no MTG também, fui diretor campeiro no tempo do Tio Preto, em 2010 a 2012. Sim. Saí fora, o Tio Preto entregou, a gente saiu e agora voltei no último mandato do Ciro como diretor campeiro de novo. E a gente sempre conversando com os patrões, a gente trabalhando, narrando rodeio, julgando, que a gente sempre participou. Surgiu a ideia de a gente correr a candidata a presidente. Até porque, assim, Alex, me permita fazer uma abertura aí. Não é simplesmente uma pessoa que entrou de paraquedas, né? O Alex tem uma vivência, como vocês ouviram aí, ele é um homem de campo, ele é pecuarista, trabalha no ramo, ele é narrador de rodeio, ele é juiz de rodeio, ele tem um vasto conhecimento na questão, quando se fala na questão cultural, quando se pega essa nomenclatura o MTG, Movimento de Tradições Gaúchas, principalmente de um estado ao qual o nosso, que é Santa Catarina, que é muito bem visto na questão do país inteiro, do nosso país. Sim. E ele é muito bem visto porque o que acontece? Santa Catarina é um celeiro de laçadores, um celeiro de invernadas artísticas e tantas outras coisas. O que eu quis dizer é que o Alex não caiu de paraquedas nesse meio. Ele vem há muitos anos construindo essa história nesse cenário. E hoje pega a representatividade, trabalha com pessoas dentro do estado inteiro, né, Alex? Porque para montar uma chapa para ser presidente do MTG, primeiro você tem que ser conhecido. Sim. Porque essa votação ela não é numa região. São quantas regiões, Alex? São 17 regiões. 17 regiões que compõem o estado de Santa Catarina inteiro. E para você montar essa chapa, você tem que o quê? Abrir o leque. Tem que abrir o leque. Então o Alex já vem ao longo de todos esses anos compondo, fazendo parte do MTG e vem hoje a ser eleito presidente do MTG, não única e exclusivamente por ser o Alex, mas por ter um vasto conhecimento na questão tanto artística quanto campeira. Né, Alex? Sim. Eu fui patrão, Adriano. Eu toda a vida lacei. Comecei com meu pai desde o meu tempo de guri, mas no tempo que eu comecei, não existia vaca parada. A gente, quando ia pro rodeio, era para servir de mandarete, né? Pegar um cavalo no potreiro, buscar uma água. Puxar uma lona. E quando sobrava uma vaguinha para laçar na equipe, nossa, era a maior alegria. Mas naquela época a gente tinha que laçar com armada de 8 metros. E eu lembro, hoje, a gente, com a idade, a gente criou corpo, a gente trabalhou. Mas na minha época de guri de 13, 14 anos, eu era magrinho, eu era fraco. Era franzino. E não conseguia laçar com os 8. Mas toda a vida a gente junto e, de repente, de tanto você treinar e se esforçar, você vai adquirindo habilidade e consegue. Um espacinho, né? Aí comecei aí os rodeios, daí já tinha 14 para 15 anos, já me defendia. Aí eu sempre saía, tipo, com o saudoso Tiquinho Oliveira, Antenor Costa, Geminácio, o pai, o pessoal de mais idade de Urubici. Sim. Porque daí naquela época, já que eu tava com 14, pendendo pros 15, eu já sabia laçar direitinho. E todo mundo chegava lá em casa, FIFA, deixa o Alex ir, deixa. Ia junto, laçava na equipe, nos 10 homens, que não era antigamente. Aí ajudava.
nos acampamentos. Ele foi indo, graças a Deus, no meio de grandes tradicionalistas dele. Sim. De homens de verdade, Sei. sabe? Uhum. E graças a Deus a gente sempre se deu bem, respeitando. Porque eu sempre digo, Adriano, até mesmo com a criança a gente aprende. E no meu tempo de guri, porque a idade da gente de 14, 15, vocês sabem, a gente... Tu tem os dois lados, ou tu vai pro lado bom ou tu pende pro lado ruim, se facilitar. Mas sempre com pessoas de bem. Eu nunca esqueço Maurício Oliveira, o Tio Moura, que para mim foi campeão na Vacaria, o canhoto. Pagava a pena. Eu, no meu tempo, a gente toda a vida gostou, mas eu ficava horas conversando com o Tio Moura. Ele tinha uma educação fantástica em conversar com a gente. 14, 15 anos, guri, ele tirava tempo para conversar com a gente. Ele dava atenção. Ele contava a história dele. Claro. E aquilo me chamou muita atenção. Eu até não ia falar, me ri, porque Tio Moura, rapidinho, ele faleceu de câncer. Sim. E nós estávamos no rodeio em Vacas Gordas, lá em Urubici, e ele já estava doente. Mas ele ia no rodeio, a pilcha dele, as encilhas, era um brinco. E a gente ficou mais de hora conversando no acampamento. Eu, o Rafael Godinho, que era primo, nós ficamos, e a gente, curioso, na época de guri, perguntava pro Tio Moura como é que eles começaram os rodeios, e ele foi contando, ele contou muita coisa para nós. Sim. E são coisas que marcam na vida da gente, que a gente nunca esquece, e eu agradeço muito a Deus por ter vivido isso, no meio de grandes pessoas, e graças a Deus aprendi bastante. Que te ajudaram a formar o caráter qual tem hoje, né? Isso é importante, né? A sabedoria desses homens, né? Muito, muito. Fulgentino Neto de Oliveira, o seu Tiquinho, que foi prefeito de Urubici, foi patrão. Arzão Marcondes. Um abraço aí pro Marcondes lá. Ele é tio da minha esposa. O tio Antônio também o lá. Antônio. Um abraço a todo o pessoal lá de Urubici. Então, assim, graças a essas pessoas e ao meu pai, a toda a família, a gente cresceu nisso. Daí fui patrão da campeira do Campestre Catarinense com 30 anos. Eu tinha 30 anos quando fui patrão da campeira. Com 32 fui patrão do CTG. Aí toquei 4 anos no Campestre Catarinense. Aí a gente sempre envolvido. E depois que eu saí da diretoria, que eu deixei de ser patrão, eu sempre participei da diretoria do CTG. Aí peguei meu filho, já o Vini, que hoje está com 17, mas quando no primeiro mandato do Marcos, o Vini estava com 15. Digo, Marcos, eu quero botar meu filho, porque eu já tenho que ir ensinando eles. Claro, todos eles. né? Eu tenho 7 Claro, filhos, Adriano, e todos eles laço. 5 guri e 2 meninas, todos. Participam, laço no nosso campeonato. É uma coisa bonita. Talvez a gente não tenha tanta condição, a gente está levando todos eles, já trabalho, mas enfim, todos gostam, moram comigo no sítio, 2, o Vinícius e o Lucas estão morando comigo, e o que eu posso ensinar a eles, eu ensino. Talvez eu ainda sou sistema meio antigo, talvez eu seja meio ríspido ainda, sabe? Nas cobranças que eu tenho, mas eu vejo muitos hoje dizer, que eu quero dar para o meu filho o que eu não tive, eu quero dar educação para o meu filho que eu tive. O resto, eles vão correr atrás. Vão, com certeza. Porque eu digo assim, a pessoa que tem educação, que tem respeito com uma criança ou com o mais velho, já é um meio caminho andado. As portas se abrem de qualquer forma. A educação, o respeito, para mim, valores, o valor. É o valor. Tem muito valor. É verdade. E graças a Deus a gente vem aí, e eu digo assim, a gente que está nessa empreitada tem que ter muita vontade de trabalhar e tem que ter muita gente boa do lado, porque sozinho tu não faz nada também. Isso não adianta. Malhar em ferro frio. Sozinho, não vai. Alex Corrêa. Tiveram sentir o perfil, né? Achei interessante que ele falou, né, da educação dos seus filhos, né? Que, na verdade, é isso que tem acontecido não no Brasil, acho que no mundo, né? Tipo, veio uma geração da pós-guerra que você tinha que trabalhar, batalhar, só que muitos colocavam na cabeça, eu quero dar tudo pro meu filho aquilo que eu não tive oportunidade. E hoje, infelizmente, está tendo geração de jovens aí que tem uma coisa chamada frustração, não sabe nem, às vezes, claro, vou trazer a um ponto, digamos assim, isolado, mas a gente já viu falar da história de um cara que, sei lá, a mulher terminou com ele, ficou louco, saiu atropelando todo mundo na calçada. Por quê? Porque os pais querem dar tudo e não ensinam a criança a ter a frustração, passar pela frustração. Nem tudo vai ser rosas, né? E isso é importante. E aquela você história passar da vaca, que a local. vaca não dá leite, né? Que tem que tirar, né? Eu sempre digo, Adriano, a gente que está nesse meio, quando a nossa equipe sempre foi eu, 2 irmãos e o pai. Sempre. Aí, com o passar do tempo, o pai teve problema de saúde, o pai faleceu faz 10 anos. Eu comecei a ir, eu, o Thales e o Pablo, e a gente tem os filhos, e eu sempre digo assim, meus filhos, quando eu vai no rodeio, todo mundo me ajudava a atender. Era criança pequena, mas todo mundo ajuda a atender. Como eu também, vários filhos de amigos que a gente está no rodeio,
A família rodeio é isso. Eu sempre ajudei. A gente olha, a hora que vai laçar, que nem quando eu tava narrando, quando eu narro, que vai laçada de piá, um exemplo, eu tenho que ter toda a calma do mundo com as crianças. Eu tenho que saber o que eu tô fazendo. Eu tenho que ter respeito, eu chamo o nome, larga com calma, enfim, a gente ajuda também. Tensão dobrada, né? Tensão dobrada. Eu nunca esqueço, o primeiro rodeio que eu levei o meu piá, o Alex Filho e o Rony, que é primo. O Rony não tinha filho. E o Rony sempre gostou de criança. O Rony tomou conta do piá. E chegou de noite, digo, barbaridade, tinha esquecido, né? Tava narrando o rodeio do João Tucano e Alfredo Wagner. Cheguei no acampamento, tava o Rony, o Alex Filho, e eles ali, digo, mano, vamos tomar um banho? Ele dizia, já tomei banho, já jantei. Olha o só, Rony já tinha feito tudo. É primo, irmão, e sim, hoje claro. A gente tem uma amizade. Mas graças a Deus todo mundo ajuda atendendo o rodeio. Talvez hoje, com essa evolução que veio, não esteja como tempos atrás. Mas é uma coisa que eu me preocupo muito, assim, se eu tô num rodeio com as crianças, se eu vejo uma criança, até mesmo um guri, 14, 15 anos, que a gente vê alguma coisa... Não vou dizer que eu vou chamar a atenção, Deus me livre, na frente de todo mundo. Claro. Mas não custa a gente chamar ele depois. Porque eu já vi várias vezes, Adriano, a gente está narrando uma vaca parada e tu para. Tu faz uma oração, ou tu fala alguma coisa para as crianças, eles prestam atenção. Eles, não, mas o narrador falou isso. Que às vezes a gente em casa como pai, tu tenta falar e talvez não consegue passar aquele recado. E são de detalhes pequenos que a gente tem na nossa vida, que lá no final eu tenho certeza que soma. Mas com certeza soma. É porque, na verdade, assim, esse ponto que você colocou, ele é muito importante, porque o que acontece? Nós somos exemplos quanto figuras representativas. Sim. Nós somos, eu cito o exemplo, primeiramente dentro de casa, quanto pai e mãe, que nós somos exemplos, aí vem os avós e assim sucessivamente a família em si. Quando você está fora desse cenário que é a casa... no meu caso, eu sou músico, eu sou um comunicador, eu sou exemplo para as pessoas. O Alex, como narrador, como juiz, tem exemplos para as pessoas. E se você passa algo que venha ferir essa visão, você acaba tendo o quê? O desprestígio. E frustra, Você frustra. Esse foi. Então, aí para você recuperar isso, minha gente, principalmente no atual mundo que você falou que nós vivemos, principalmente nesse mundo. Porque o que acontece? A inversão de valores é muito grande. Isso é algo absurdo. Até porque a gente vive num meio cultural. Mas se você sair um pouquinho dessa redoma e você ganhar o mundo de uma outra forma, aí você passa a ver que a inversão de valores é horrível, cara. Por que eu digo assim? De repente, vamos fugir só um pouquinho desse, só para dar um exemplo. Cara, quando que você viu ou chegou no teu celular um dia, porque até o celular é uma ferramenta de alguns anos para cá que te proporciona isso. Vou citar um exemplo, né? De repente não muito agradável, mas vou citar. Meninas de 13, 14 anos, totalmente despida em redes sociais. Mandando nudes, né? Cara, hoje às vezes algum cabeça de baga, que é namorado daquela menina, às vezes ele mesmo tem o prazer de disseminar aquilo ali, cara. Sim. Olha o tamanho. Valores. Eu lembro de uma passagem do Alex que ele me disse um dia, conversando com ele pelo celular, ele disse, não, Passai, eu sou assim, e os meus filhos vão ser assim, sendo rígido, sendo firme. Eu não me interesso o que vão pensar lá fora. Não me interessa. Então, assim, eu vou dizer pra mim o que eu penso. De repente possa ser julgado lá fora por alguém que está nos assistindo e diga, mas eu acredito que quando você tem rédeas e você tem pulso firme, a probabilidade do seu filho lá na frente, juventude afora, depois de ele errar, é muito menor do que você deixar assim. Mas quer ver, dando uma frisada no que tu falou, que é a família rodeio, né? Isso que é importante. Porque eles vão pegar o Alex Filho, lá, que talvez esteja, eles vão chegar e dizer, não, para lá, essa não é a conduta dos Correia, entendeu? Aquela chamadinha que a família rodeio faz, e isso é importante. Não adianta. A gente não pode ser... Que às vezes, pelo pai, é uma coisa. Mas se chegar um outro e dizer, peraí, quer ver, olha, o que tu tá de fato fazendo, aquilo sabe, entra de forma diferente. Entendeu? E isso é a família rodeio, que é importantíssimo. Homens sérios fazendo coisas sérias.
Né? A gente não pode ser, me corrija se eu estiver errado, Alex, a gente não pode ser hipócrita Sim. ao ponto de dizer, não, lá não existe. Claro, Existem falhos, Em existem tudo. deturpações, Todos. existem más conduções, Todos os existem ambientes. coisas erradas no ambiente do rodeio também, e coisas Exato, assim. não podemos Mas o ser. que eu digo assim, o índice, ele não é tão grande, Não. mas existe. Existe. É. Entendeu? Já Então, vai se ter. você tem uma formação de caráter cedo, a probabilidade, foi o que eu disse antes, a probabilidade de você querer desviar esse curso é menor. É bem menor. E a juventude ela é de experimentar, de É. ver, de se deslumbrar. E às vezes a gente com a cabeça mais nova não é como o de hoje, Não. amadurecendo, né? E amadurecimento, isso daí é uma coisa que a gente também tem que ver, que a juventude ela é espontânea, né? E precisa de volta e meia alguém que diga que o caminho não é por ali, né? Eu sempre digo, Adriano, assim, o meu pai, ele olhava pra mim, chegava. Conhecia E só no olhar. né? e os meus filhos, eles me conhecem no meu olhar. Eu tenho, assim, no meu tempo, Adriano, sempre me dei muito bem com meu pai, e a minha mãe mora comigo, mas eu nunca tive a liberdade de chegar e abraçar o meu pai, benção, pai. Talvez eu não tive, porque era uma coisa mais Sim. restrita. Sim. Hoje, os meus filhos, todos eles, benção, pai, um abraço, um beijo. Alex Filho já tem 22 anos, Vini, nós se vê todo dia, benção, pai, um abraço. E eles me conhecem, eu não preciso ser, nunca bati. Uma cintadinha, um tapinha. Agora, te espancar, nunca. Agora ele sabe a hora que é da brincadeira e a hora que a gente tá falando sério. E eu olhei que eu digo, não, é não. E eu digo sempre pra eles, vocês têm que ter uma coisa em mente. Eu sou o melhor amigo de vocês, mas além de amigo, eu sou o pai de vocês. Exatamente. Além de amigo, eu sou pai. Eles têm que saber isso. Discernir. Discernir as coisas. Porque a gente brincar com o filho que a gente, bastante guriar, vamos brincar de bola, que nem lá na frente de casa. Sim, claro. Ou vamos fazer uma brincadeirinha na vaca parada. Mas até mesmo uma brincadeira na vaca parada que nós temos é uma coisa séria. Errou, caiu fora. Se nós dividimos umas duplas, cada um joga 3, é uma coisa séria. Porque tem que aprender a ganhar e aprender a perder. Claro. E tem a gente divide as duplas, cria aquela rivalidade da disputa ali, mas é super organizado desde a vaca parada. Sadio. Porque o que é que acontece? A hora que ele for laçar, que ele for para uma disputa, ele vai saber que ele vai ganhar e ele vai perder. E a chance dele perder é maior do que de ganhar. Então, assim, ele tem que estar preparado para aquilo. A hora de brincadeira é a hora da brincadeira, mas a hora de ser sério é sério. E eu digo assim, agradeço muito a Deus e peço que me dê muita saúde, que a gente ainda tem o filho mais novo tem 10, e eu tenho muito para trabalhar e para ensinar eles, Sim, se Deus claro. quiser. E eles moram comigo, laço, faço de tudo. E eu sempre digo, não roa a corda comigo. Não admito. Posso brincar, posso frouxar a musculatura, mas não perco o respeito. Não roa a corda. Ô, Alex, eu achei interessante isso que você trouxe, né? Que eu nunca tinha parado pra pensar que, na verdade, um narrador do rodeio tambem é um formador de opinião. Com né? certeza. Então, isso me Você chamou sabe qual é a atenção. maior alegria que eu já passei em todos esses tempos? Eu já passei e passo. É eu passar onde tem uma vaquinha parada, as crianças narrando, a gurizada, e imitar a gente quando tá narrando. Que legal. Não tem igual. Não tem o que pague. É uma sensação diferente. Ó, tu vê, né, Adriano, as crianças cantando. Já cansei. Tipo, claro, hoje a gente já tem narrado menos, mas na época que narrava praticamente todo final de semana, narrei muito. Tu chegava nas rodinhas assim, as crianças, muitos não te conheciam. Porque eles estão escutando tu narrar e coisa, mas eles não te conhecem pessoalmente. Sim. E tu passa na rodinha e eles estão lá. Como diz o Alex Correia, o narrador, então narrando igual. Então aquilo ali não tem dinheiro que pague. É o que eu Não disse existe. lá no início, entendeu? A gente serve de baliza pra eles. Eu entendeu? deixa eu fazer uma pergunta, fiquei curioso. Tu falou assim, desde piá começou, né, como diz, atendendo nos rodeios. Tu lembra com que idade que tu foi a primeira vez que você narrou e como é que foi a experiência? Ficou muito nervoso? Como é que foi a história? Eu comecei a narrar, eu já tinha 22 anos. 22 anos. Eu fiquei um ano praticamente, assim, indo nos rodeios, daí tinha 2 narradores no Urubici, o Idozan Borba e o Adroaldo Ribeiro, que trabalha na Gralha Azul. Eram os narradores da época. E tinha o Ângelo, o Gica, que era narrador, que já era mais experiente. Mas os que estavam trabalhando eram o Dado e o Idozan. E eu fiquei praticamente um ano junto com eles, só olhando. Ali, só acompanhando. Eu só marcava estudando, para eles, eu ficava escutando o retorno, enfim, tinha vontade, mas nunca tinha dito para eles. E um belo dia, nós num rodeio no interior de Urubici, em Rio dos Bugres, saudoso Martinho Borguesão.
E o Dozan ia laçar, ele diz, bah, eu tenho que laçar e não tem quem narra. Eu digo, não, eu narro. Olha aí, ó. Tá, Digo, sai de dá cá. volta. Dá pra cá. Peguei e saí narrando e fui tocando. E dali, 15 dias, deu a festa em Urubici. Aí o Beto Carimbo, que era o rapaz que tinha o som, que era o chiru das falas do Campestre Catarinense, me convidou. Disse, não, Alex, vamos lá pra te dar uma palhinha. E ali fui indo. E graças a Deus, a gente já tinha noção, já sabia mais ou menos do retorno, as quebradas, como é que era, como é que não era, já tinha noção. E fui narrando. E coisa de um ano ali, aprendendo com os guris, tocando os rodeios, daí já comecei a pegar rodeio grande. Olha só. Eu trouxe essa observação porque assim, né, nós temos aí gente do mundo inteiro, até da Alemanha aí, Dubai, estão assistindo a gente, né? Então, por isso que eu achei legal que vocês falaram que MTG, né, é um movimento tradicionalista gaúcho. Né? É isso aí. E bem rapidinho, só pra fechar a ideia, que eu já libero pra ti. E assim, eu como sou leigo, assim, quando eu vou às vezes no rodeio, eu fico admirado, fico imaginando como é que é lá dentro da casa, onde fica o narrador, porque o narrador fica assim, eu vou lá, Marcinho, vai jogando contato. E como é que funciona? Tem uma folha do lado que você vai dizendo o nome de todos os laçadores, né? Tem. Como é que não se perde, tia? Sabe? Porque você exato. Tu tá narrando. Como é que é teu nome? O Matheus. Tu tá narrando, olhando e vendo se foi bandeira branca, colorada. Me permita só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho vocês dois. Maurício, faz favor. Tá. Vai lá. E vem na boca do brete, eu chamo então o nosso amigo Matheus e pediu a soltar o touro isolando o governo reborquei o laço na pata do cavalo. Eu tô somente aguardando, me diz comissão, qual é o ponto desse garoto. É colorado, é especial, é mais um galo que se garante na lida. Então vamos lá, rapaziada, encordoadito que nem teta de porca, que nem palanque pra cerca, que logo à tarde, logo mais à noite tem os monarcas. Homem, nós temos tudo aqui nesse podcast. Nós temos o presidente do MTG, nós temos narrador, nós temos entrevistador, nós temos laçador, nós temos cantor. Que foi só uma brincadeira, pelo amor de Deus, uma brincadeira. Fala lá, patrão. Nota 10. Não, mas daí não é a escola de samba. Nunca trabalhamos nesse segmento. Tá aí o professor, né? E desculpe a brincadeira que a gente fez. Beija-flor. 9.7. Enredo. Ô, Matheus, depois que tu pega o tombo da coisa, tipo, na época, tipo, 3, 4 anos após que eu já tava narrando, que a gente tava prático, na nossa região, que é uma região que a gente conhecia, eu conhecia 100% dos laçadores, eu pegava a planilha ali uma vez e depois não precisava mais. Pra claro que eu pronunciar ia o nome certinho, né? marcando certo, mas os nomes do laçador, número 1, 2, 3, 4, tu já passava ali dali, ou as equipes, até mesmo as equipes, tu lia uma vez, não precisava mais, tu já decorava. Só que eu sempre narrei, marcando, sempre bem organizado. Mas tem as planilhas, tem tudo, fica fácil. Depois que tu pega o tombo... Você pega, que nem dizer, você pega o tombo, daí é mais fácil de conduzir, de saber. Mas só que assim, ó, tem que ter o dom. A oportunidade para você chegar até o microfone não é fácil, né? Porque você o microfone é um 38 engatilhado. Exatamente. Tu fala 1000 coisas bonitas, passa despercebido. A primeira que tu falar errado, que tu... A primeira merdinha que você fala. Cocheteou e foi. Te tomba. A primeira... E aí o povo vem com chumbo de matar pato pra cima de você. Aí o povo vem te derrubando, vem te lanhando. E no caso, na casa do locutor, fica o locutor e fica mais 2 ali assessorando, né? Por causa que vocês falaram da comissão pra ajudar a visualizar. Tem o retorno, né? Não, daí no retorno. Daí o juiz tu trabalha na saída, o narrador, e o juiz trabalha nos 100 metros. Fica lá naquela outra casinha e te avisa se foi vermelha, ou colorada ou branca. Olha aí, ó. Tem um... E hoje já nem levanta mais a bandeira, né? Não, hoje é só quase no retorno. Só o retorno, né? Eu tenho aqui, Adriano, nós estávamos esse final de semana lá em Urubici, no rodeio, dias atrás, no rodeio do Fabrício. E tem uma família, o Silvio Boing, até vou aproveitar aqui rapidinho. O Silvio Boing, quando eu me criei no meu tempo de guri, o Silvio já era um cara mais de idade. Hoje o Silvio está quase 68 anos. E ele tocava violão e cantava junto com a irmã dele, a Vera, que é a esposa do Afonso. Tocava, a gente se reunia na barraca e eles tocavam. Sim, sim. E hoje, ele tem um neto dele, o Tobias, com 12 anos, que é um baita de um gaiteiro já. E nós estava lá e eu fiz um vídeo, não sei se eu vou achar aqui, do Silvio tocando violão e o neto na gaita. Cara, eu vou dizer pra ti, são coisas assim que simples da vida, que pra muitos talvez não tenha valor, mas pra mim, que tava lá, que me criei junto com o Silvio, um cara que sempre, um baita laçador, que era o Silvio Boing, nos tempos dele, nossa. E vendo gostava... o neto no segmento. Não, e tocando, e bom gaiteiro. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês mesmo. O vídeo que eu fiz do Piazinho tocando. Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Uma música do Albino Manique. Quer mandar lá?
Aqui nós estávamos no acampamento Sim, deles e descontraídos. depois do meio-dia, o Silvio Boenco com violão. Então são esses tipos de coisas assim que eu prezo muito, sabe, Adriano? Valor. Sim, é valores, né? É. Não tem, cara. E daí, desse menino aqui, que nem o Tobias, a gente tá tentando voltar a nossa invernada artística no Urubici, a gente precisa de um gaiteiro, a gente tem que incentivar talvez um professor bom de gaita. A gente já tem Claro. um início aqui. Sim, começa tudo É, é herança que não, Que passa não de geração em geração para geração. geração. Né? Essa é a construção, Alex. Então, assim, eu gosto Devagarzinho. muito disso. Claro, eu nasci e me criei em Urubici, a gente conhece todo mundo, mas não só em Urubici, em todo o estado. A gente vê várias gerações assim, que talvez hoje esteja se perdendo, Adriano. Sim, E eu com prezo certeza. muito por isso. Até pela questão, assim, agora já que nós estamos nesse quesito, claro, nós vamos falar aqui da tua eleição, vamos falar dos teus projetos e tal, mas já que levantamos essa questão, esse quesito de narração e nós estamos nela aqui, o que eu quero te dizer assim? Hoje, até eu participei daquele curso, você me chamou, fiquei muito lisonjeado pela uma formação de narradores e tal. Fomos convidados, eu, o Artidor Soares, o Alessandro Moliterno, o Elisandro. Para o quê? Para um peneirão dos futuros narradores, que é a rapaziada aí nova que vem compor aí. E eu tenho notado e tenho visto, e até vou te perguntar porque você trabalhou com isso aí. Hoje a apelação, né? Hoje eu vejo muita apelação, né? A falta de ter conhecimento de condução, né? Eu vejo alguns narradores hoje, assim, às vezes até a minha esposa, nós estava assistindo no final de semana em uma laçada e tal, e ela dizia, nossa, mas o quanto esse cara grita, não dá pra ouvir, porque é só um gritedo, é só um gritedo, é só um gritedo, é só um gritedo. Falta de conhecimento. Ou a dicção também. O modismo. Assim, é uma coisa que me incomoda muito, vou falar uma particularidade minha. Eu, Adriano Possai, é uma particularidade minha. Sim. Não me interprete mal ninguém, eu respeito a tudo e a todos, mas isso é uma particularidade minha. Quando se fala em rodeio gaúcho, a música que se ouve, que tem que se ouvir e rodar de fundo, tem que ser uma música o quê? Gaúcha. Não o quê? Sertaneja. Não funk, não isso, não... Assim, ó. Pum, 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 pum. Cara, isso é uma particularidade minha. Ayrton Senna tem muito, né? Por que eu pergunto pra vocês e trago como exemplo, Tema até da agora vitória. você sendo, né, o presidente... Claro, aí são coisas que precisam se dialogar e se conversar. Por que na Vacaria não existe isso? Adriano, vou ser bem sincero contigo, assim, ó. Eu, Entendeu? particularmente, também tenho meu pensamento, e quem me conhece sabe. Eu acho que às vezes a gente paga caro por falar o que a gente pensa verdade. e certas posições que a gente toma. Mas eu. Precisa, O que eu só a gente preciso precisa ter falar, eu vou falar, posicionamento, né? Se eu tô num. Eu não vou jogar bola num ginásio de chuteira. Certo? Sim, até porque não é aquela ferramenta para aquilo ali, né? Então, assim, eu acho que hoje falta um pouquinho de hombridade, um pouquinho de conhecimento, e muitos que acham que você pegar um microfone e narrar um rodeio é fácil. Tu tem que ter conhecimento, tu tem que saber o que é que está se passando, enfim, vários fatores que, às vezes, a hora que tu fala, muitos que estão trabalhando, que começam, mas eu sei porque não sei o que é que tem. Não, mas para lá. É o nome de uma entidade, de um CTG, a história de um CTG, alguma coisa, e muitos não sabem. Vou contar bem rapidinho. Eu fui narrar um rodeio em Santiago do Sul, no oeste. O saudoso Zé Catuasa. Eu cheguei para narrar o rodeio, eu sabia da história do CTG do Zé Catuasa, Fazenda Santana, a história de Santiago, quantos habitantes, o nome do prefeito, enfim. Sempre que eu ia narrar em algum lugar que eu nunca tinha ido, eu estudava para mim saber... Sim. Ter o básico, conhecimento. pra volta e meia, mandar um abraço ao prefeito municipal, fulano de tal, aos munícipes, alguma coisa assim. Destaque teu. E hoje, eu vejo muitos narradores que chegam, eu sabia o nome do coordenador, da região, enfim, eu ia preparado. Não vou dizer que era 100%, Não, sim, porque alguma coisa, mas eu ia... tinha fontes, né? Tinha fontes. Hoje, muitos que vão trabalhar, infelizmente, não conhecem o nome do patrão. Vamos dizer, o Alex tá ficando louco. Não sabe o nome do patrão, não sabe o nome de um patrão da campeira, muito menos de um coordenador. Eu acho que são coisas básicas. Eu vim aqui no teu programa, o Matheus eu não conhecia, mas você eu já conhecia, e o Maurício. Eu vim no teu programa, não sabia o teu nome, mas também não perguntar. Eu perguntei, Claro, mas para mim ficar a par da lida. Claro. Né? E coisa que não acontece. E daí quando coloca... eu sou daquela opinião, cada um tem um gosto, tudo bem, mas
no meio tradicionalista, tu tem que ser tradicionalista. Não sei vocês, eu assisto muito programa de músicos gaúchos. E tem o Santo Fole, eu vi uma entrevista do Sidney Leite, o Canudo. Sidney Leite, para mim, é um dos maiores gaiteiros. E ele dando a entrevista, perguntaram para ele por que ele tinha parado e coisa. Tem lá no podcast do Santo Fole. Ele disse, a partir do momento que os músicos, que os gaiteiros começaram a tirar a bombacha para tocar a música gaúcha que fugiu, eu disse, a coisa tá errada, ele não me serve mais. Ele disse, se eu vou subir num palco de um CTG ou tocar num grupo gaúcho, eu vou tocar de bombacha. Tá lá para quem quiser ver. E ele disse, a moda, esse modismo, comigo não se cria. E eu também acho que modismo é coisa que vem e passa, mas a tradição, a nossa cultura é uma coisa que não vai passar nunca. Ela se perpetua, né? Se perpetua. Eu vou dar um exemplo assim, tipo... É um legado É um legado. Não é porque, bota, bombacha. Eu uso 99% do meu tempo, eu uso bota e bombacha. Mas vão dizer, mas tu gosta? Eu gosto. Eu me sinto muito bem. Não tem porquê. Eu ando aqui em Lages, ando em Florianópolis, onde eu vou. Se eu tiver de bota ou bombacha, pra mim tá bom. E cada um é do seu jeito. Eu digo, eu sou um jeito simples, eu me criei no interior, também não tenho muito o que eu querer inventar. Eu tenho que ser aquilo que eu sou sempre. Até porque se você mascarar essa máscara, tu não vai conseguir levar até muito tempo. Uma hora tu não vai conseguir ser. Não. Assim, a minha intenção, eu espero que não seja interpretado mal, porque as pessoas interpretam às vezes de formas que não precisam ser interpretadas. O que eu quero dizer assim é que tudo bem, existe evolução dos tempos, mas para nós estarmos vivendo hoje o que nós vivemos, existiu um embasamento. Teve uma raiz, teve uma essência, entendeu? O Adriano, não, eu não estou sendo isso. O que eu quero dizer assim, se nós estamos no Mato Grosso, a cultura mato-grossense é uma coisa. Exato. Se nós estamos em Santa Catarina, a cultura catarinense é uma coisa. Se nós estamos dentro do Rio Grande do Sul, a cultura do Rio Grande é outra coisa, entendeu? Então, assim, é bonito admirar o que é dos outros? É, com certeza. Mas isso não significa que nós tenhamos que deixar se influenciar e deixar de valorizar o que é nosso. Isso é um pensamento meu. E não estou sendo... Sim, mas Deus o livre, entendeu? Mas que possa ser levado à frente essa ênfase que você está dando de que há de ser estudado a voltar um pouco às raízes. Que eu tipo lá assim, de trás, já vou entrar num outro quesito, tá? Que eu já ia entrar lá na frente com você, mas já vou entrar agora, porque também é um embate, você sabe que é um embate. Laço de couro, laço sintético. Laço de couro, laço sintético. Há uma briga muito grande, a gente sabe disso, pelo o entrar ou liberar o laço de couro ou não, certo? O sintético. Sintético. Existe essa briga, nós sabemos, o Alex sabe, tá aí, que, né? Eu acredito que vai ser um dos grandes desafios dele na gestão dele agora para isso, para liberar ou não liberar. Gente, existe evolução do mundo. Tudo certo. Mas... não tem problema. Eu acredito, a minha visão. Sim. Certo? E nós vamos conversar aqui agora. E essas evoluções já vêm acontecendo não só no laço, há tempos atrás, né? Que se laçava com o lenço curtinho, de várias cores, que já veio sendo atualizado no MTG, essas normas de um lenço tem que ter um determinado comprimento, você tem que laçar com guaiaca, não seria com aquela rastra, que já é uma herança que o gaúcho trouxe dos gaúchos, que vem das fronteiras, né, Uruguai, Argentina, que queira ou não queira, essa migração acontece, porque até a nossa bombacha veio dos espanhóis e tudo isso, né? Mas essa evolução vem acontecendo já não só no laço, ela vem acontecendo já na indumentária do gaúcho, né? E eu acho que a partir do momento que se você liberar uma coisa, você vai ter que acabar liberando as outras também, né? Porque antigamente não podia ter corda de nylon para tu fazer o adorno do teu cavalo, que é os zaperos, né? Não pode ainda. Não pode ainda? Não. Isso, aí que tá. Então se tu libera o laço sintético, eu acho que vai vir... na bagagem, tudo isso, né? Os caras vão dizer, então libera o cabresto vermelho, que é de nylon, libera outras coisas também, eu acredito. A gente vai, Adriano, essa do laço sintético... Eu só levantei essa lebre porque nós já estamos dentro de uma questão A questão é o seguinte, hoje, se tu for fazer... Porque o presidente vai liberar, cara...
Isso o presidente não tem autonomia para liberar, primeiro de tudo. Isso tem que ser feito Um uma consenso. moção mandada no Congresso que os patrões apoiam ou não Ou não apoiam, apoiam. votam a favor ou contra. Sim, Tem muita discussão ainda para ser debatida. claro, sim. Acredito eu hoje que um laço bom, que custa aí R$600, um sintético está custando 200. Então vem vários, São N várias, fatores. são Porque daí a inúmeros gente vai dizer, mas tu tá fugindo do tradicionalismo. Hoje um trançador de laço bom, ele leva 2 dias a 2 dias e meio para fazer um laço de Trançado 600 à mão, né? à mão. Trançado à mão. Ele pegar o couro e aprontar, ele leva 2 dias e meio. Porque eu acho que pra já fazer nem um tem laço. mais esse. É. Raríssimo. Quanto que num sintético ele faz de 10 a 12 por dia. Por dia. Ou mais, né? Então, Com assim, as são máquinas. vários fatores. Eu acredito que com o passar do tempo, devido a essa evolução, primeiro de tudo que está difícil para conseguir o couro. Né? Os frigoríficos, esses grandes, eles não vendem assim picado. Então, está gerando já uma dificuldade para encontrar o couro. Mas ainda encontra. Com o passar do tempo, eu vejo que, acredito eu, que vai ser como diria o meu pai, um mal sem cura. Ele vai vir, porque a dificuldade vai chegar num ponto que vai ser difícil o couro. A rapaziada nova hoje, eles já não vai querer pegar um couro, ficar fedendo o couro ali para lonquear e ajeitar para um laço. É bem menos, porque eles já estão se criando na evolução. O que é que acontece? Ele vê o sintético trabalhando no sintético, ele não vai se interessar em preparar o couro. E a condição financeira E também. é trabalhoso. Além de ser trabalhoso, que a gente, muitos falam, cara, para te pegar eu que já vi, a gente mais ou menos sabe, pegar um couro, estaquear, lonquear e tudo. É um trabalho artesanal. É uma muito arte. trabalhoso. É uma arte. É uma coisa linda de ver. Lindo. Mas é para quem sabe. Isso. E hoje está diminuindo, a gente Eu- vê eu- na as ver- famílias do interior. Na verdade eu fiz essa colocação pelo seguinte, o Alex sabe, me conhece, eu também estou no rodeio, não em uma demanda muito grande, mas eu também estou no rodeio. O que eu vejo, os comentários que eu vejo, e eu acho que até são comentários pertinentes, que a gente pode dar ouvido para isso e pode dar atenção e chamar atenção para isso, que é, por exemplo, existe aquela questão de que, choveu, libera o laço sintético. Não choveu, é o laço de couro. Eu acho, essa é a minha visão, eu acho que é algo a se pensar, pela questão do custo, pela questão de que um laço de couro, a gente sabe, se ele correr 2, 3 vezes aí, principalmente eu que, né? Na cancha de areia. Numa cancha de areia, ou eu que volte meio não sempre derruba armado no chão e tem que limpar, né? Umas coisas que não pega, né? O laço de couro, o laço sintético no dia do barco, você só vai passar um paninho e ele vai sair pronto lá na frente. O que acontece? Isso são coisas a se pensar. Eu só levantei essa lebre porque nós estamos falando em questão de evolução e de tempo e tal. Tanto que eu digo assim, existem N fatores que a gente pode parar. A questão cultural, sim, não existiu. Não tem. É uma questão cultural, entende? Mas eu quero falar uma coisa aqui agora. Fique à O que tu vontade. falou me fez eu me levantar uma ideia aqui. Porque tu veja bem, o laço sintético, se tu só vai conseguir diferenciar ele do de couro, do natural, que nem diz o outro, se tu pegar na mão. Porque você bolhando, o Alex bolhando lá na cancha e eu na beira da cerca, não vou saber se tu tá laçando com o... Entendeu? Só que é isso que eu digo, daqui um pouco tu libera essa coisa do sintético na lado do laço, e o cara que tem o buçal de nylon lá também, ele vai querer botar o buçal dele a funcionar lá, porque ele tá, entendeu? E daqui um pouco, precisa ser o laço sintético, mas ele é trançado igual o laço de couro, ele é trançado. É o mesmo procedimento. O tento é da grossura uniforme dos 4 tentos e é trançado. Mas daqui um pouco libera um laço que é sintético, por que não a corda de nylon, aquela americana então? Né? Daqui um pouco o cara vai brigar, diz, mas vocês estão laçando com um laço que é sintético, que na verdade é um nylon, né? É um plástico. É um plástico. É um plástico que se tu pegar o avio aí, tu derrete, né? E tu pega uma corda de nylon americana, a mesma coisa, você derrete as pontas para ela não desfiar, e daqui um pouco o cara laça, pode chegar e dizer, mas por que laçam desse jeito e coisa. Então é a coisa que tem que ser bem... Aí eu já vejo que é uma questão de regiões, cultural. Mas e por que a evolução vem, os caras passam, hoje passa
Hoje é passado grafite no laço. Antigamente era o breu para não escorregar as colhas da mão. Meu pai cuspia Coca-Cola, pegava uma bola de coca e cuspia para não as colhas não correr na mão. Falar nisso, cola sabe quem é o pai desse homem, não? Sim. Então, assim, essas evoluções, como ela acontece, então por que se os liberaram passar grafite no laço e daí não pode liberar o laço sintético? É isso que eu acho. Por que umas coisas já, a evolução tomou conta que os caras saem preto de dentro de uma cancha, que eu já acho que isso, né? Viu? A O pergunta que meu eu faço- ponto de vista... Assim, ó, se a gente for parar pra Ah, pensar, sim, claro. até desde a Nem hora que chumbo. começou o chumbo no laço. Até quando começou. Até souber o Começou a chumbado já chumbar. tem o dinheiro. Exatamente. A pergunta que eu faço é a seguinte pra vocês, né? Pra nós refletir, não tô querendo dizer quem que é certo e Claro, quem que é errado. sim, Mas exato. assim, ó, É uma reflexão. o laço sintético só se usa pra laçar no rodeio ou também tá no dia a dia hoje do homem campeiro? Não, Tem você o nem laço tem sintético, como. não Não tem tem como. como. Ele é Laço só pra sintético que- ele não aguenta um tirão. É. Se Ela for, é só se pra- for laçar no Vilha Campos, nem laça. Essa é a minha dúvida. Então ela é só mesmo pra, É só pra pra aquilo aquele ali. momento ali. O pessoal, na verdade, só começou pra a se usando competição. sempre pra treinar, né? Só pra Treinar, competição. treinar, e agora ele adentrou a cancha. É. Que o objetivo ali no caso é só ali, né, dar a marca colorada ali e depois já desarma, né? Não é segurar mesmo. Puxar. Não. Era essa Vejam minha- bem, pessoal, eu não tô tomando partido de que não pode usar grafite como pode usar. Nós estamos levantando a lebre de Questões, porque nós estamos como com o que vão presidente ser do MTG, lidadas, nós exatamente. estamos trocando ideia, até para que as pessoas que E eu vão vou dizer ver- assim, ó, a gente hoje, com tudo que a gente tem vivido, a gente tem que conversar muito, trocar Isso, muita ideia, é porque verdade. senão chega num ponto, vira muita discussão, pode, não pode, e vai chegar num ponto que você não vai É, ter uma decisão. É Então a verdade. gente vai ter que conversar Flexibilidade, nas né? região, conversando com os patrão, com o pessoal. E até ver como é que tá, medir a febre dos outros lá Porque pra saber no se... primeiro, quando começou, muita gente, assim, a gente conversava e dizia, mas questão de emprego, do pessoal que trança laço e tal, que tem uma região específica que muita gente vive do laço e coisa arada. Eu já tive dando uma pesquisada também vendo. Hoje, boa parte desses trançadores, muitos já fazem laço sintético também. olha aí, ó. Até E os mesmo caras têm questão... uma máquina de laço de couro e uma máquina de laço Aí tu sintético. escolhe o que tu quer. É, levar, e né? hoje tem muita vaca mecânica, que o pessoal treina muito. Então, assim, eu acho que a gente tem que conversar muito. Eu já fui mais radical, vou dizer assim, André, eu já fui mais radical em certos pensamentos. Mas a gente vai amadurecendo e tu vai ter que ir conversando. Vai ouvindo as pessoas, né, Alex? Tu vai ouvindo os dois lados. Porque hoje, uma dificuldade grande que tem laço sintético queimado, que eles dizem, arrumado, que você não diferencia do laço de couro. Só É uma se você dificuldade pegar enorme. Uma dificuldade enorme. Então, assim, são coisas que... Eu sempre fui daquela opinião, mas vale uma boa conversa do que uma longa causa. Claro que é. Né? E até hoje, assim, ó, existe agora o laço sintético. O laço sintético é o seguinte, tem os 10 metros de laço sintético e a parte das rolhas para trás é tudo de couro. Tudo de couro. Então você nunca vai, o que o Alex acabou de dizer, você nunca vai distinguir. Qual que é a diferença? Porque lá é só... E outra coisa, na parte da argola, embaixo onde fica aparecendo ali, é passado uma fitinha e tal, e coisa. Até no laço de couro é feito isso para não quebrar ali. Passa ali e o cara não... Se o cara não tiver lá no fundo do brete, no saca-laço pra ver mesmo, e pegar e conferir... Entendeu? Mas é que nem diz o Alex, é uma questão Mas é de bom, diálogo. é bom conversa. também de ver, medir a febre dos outros patrões, das outras regiões, é o que o né? Alex Pra que veja que às vezes você tá comprando uma calça sozinho, e sozinho o mandurinha não faz verão. né? Não. Não, mas esse mesmo quesito do laço é o mesmo que da bota de cor, da bota da de bota. borracha, da vestimenta de chuva que, né, Alex? Aí é que tá. Entendeu? É a mesma coisa. São várias Só questões. só quem lida com o couro mesmo sabe o quanto é ruim um dia de umidade, né? Um dia de É chuva. horrível, cara. Isso é horrível. Pros arreios, pros aperos da gente. Alex, presidente do MTG, eleito, com quantos votos? 204. A quantos? 174. Aí, ó. Mango erguido. 30 votos. Mango erguido. Diferença de... Que nem diz aquele, vem o Tordido dominando uma prova, agora vem tirando 2 corpos de diferença, subindo, para Rogério, o guri dele pedindo pipoca. Ele gostava de narrar nas carreiras. E aí cruzou de rebenque erguido, né? Para, Rogério. Vem o Tordido, vem dominando na prova, agora vem tirando 2 corpos de diferença. Para, guri, não te trago mais, inferno. Ou seja, a maioria queria mudança. Não que seja mudança, mas que sim um sangue novo. Porque eu lembro do seu slogan, Por um tradicionalismo raiz. por um tradicionalismo raiz. Ô Adriano, eu sou daquela opinião.
se tu não plantar, tu não vai colher. Isso aí. Não vou dizer que a gente é perfeito, Deus não, longe disso. Claro. Mas toda a vida, assim, sempre procurei trabalhar da melhor forma possível e da forma mais correta possível. Tanto como narrador, quanto como juiz, como laçador, como participante também. Sim, Competidor, claro. né? Sempre como competidor, da forma mais leal e limpa possível. Sempre. Transparente, né? É. Transparência. Lacei muito rodeio, graças a Deus ganhei bastante. Se me perguntasse assim, Alex, no meu meio tradicionalista, qual é o sonho que ainda falta realizar? Vacaria. Já ganhei vacaria. Ó, então não é vacaria. É narrar vacaria, que nunca narrei na vacaria. Julguei 3 anos, vacaria, ganhei a seleção na vacaria, Bah. enfim. Mas toda a vida eu procurei. Regra se discute. Sim. Depois de discutida se cumpre. É. Sempre fui desse. E há 30 anos atrás, Adriano, se meu pai visse a gente dar um laçaço num cavalo dentro da cancha, não era juiz que ia me chamar a atenção, era o meu pai. Se há 30 anos atrás eu, o Thales ou o Pablo, nós fizéssemos ou errássemos armado alguma coisa, ou que o juiz desse branca, a gente não ia lá na casinha do juiz, porque meu pai não deixava. Saiu Ele de já- casa, você tá dando a cara a bater. Tem que aceitar o ele que é dizia, acatar. o juiz deu, tá dado, Claro. vira as costas e sai. Pronto. Então, assim, nunca, graças a Deus, nunca tivemos problema. A gente tem uma amizade enorme. E a gente sempre trabalhando de uma forma correta. E agora, a responsabilidade muito maior. Agora é dobrada. né? Dobrada, já, tipo, no CTG a gente tem responsabilidade, que no Claro, Urubici. sim. Fui presidente da PAI também, André, no Urubici, 3 anos, graças a Deus. Que joia. Aprendi muito. Foi um dos maiores aprendizados na minha As vida. pessoas Foi mais lá. iluminadas são os É. alunos da PAI. Coisa maravilhosa. Minha mãe é Os tapoios. voluntária, faz crochê na PAI. Isso eu vou é dizer muito pra vocês assim, de todos os trabalhos que eu já trabalho fiz muito hoje, bonito. tudo que a gente faz, que tu faz de coração é gratificante. É. Pra mim é. Agora, o trabalho que eu tive na PAI, e se Deus quiser, a hora que eu tiver, Parabéns. daqui mais alguns anos, eu tenho vontade, não vou dizer presidente de novo, não, mas voltar e fazer um trabalho voluntário na nossa PAI de Urubici, Que que joia. a gente, no meu tempo, tinha 72 alunos. E, cara, tudo que a gente faz de coração, graças a Deus... E é bonito, né? É. É bonito. Então, assim, foi um trabalho que eu aprendi muito. E hoje no MTG eu tenho um compromisso muito grande com todo associado, com quem me conhece, com você, Adriano, que está junto comigo também. A gente com tem, certeza. tem que ter a hombridade de escutar e saber quando está errado, quando E nos está certo. cobrarmos, né? Nos cobrarmos, né? E eu sempre digo assim, ó, eu quero ter um amigo que me faça chorar com a verdade do que eu rir com mentira. Olha aí, ó. Verdade. Olha só, viu? Porque o que acontece? O cara Hoje está sente. muito... Talvez seja um erro meu, mas tá muito fácil. É. Como é que tá? E coisa. Beleza. Virar as costas. E de repente tu vira as costas, o cara fica falando de ti. É. Não, se eu tiver que falar, eu vou falar pra ti. Vou olhar no teu olho e dizer, ó, é assim. É. Tem que ser. Claro que tu não vai ser a tal ponto de chegar e esculachar, mas tem certas coisas que tu tem que chegar e falar. A hombridade tem que É melhor voltar. tu ficar vermelho por meia hora do que amarelo por muito tempo. Se eu tiver que falar, eu vou falar. E se tiver que me falar, chega e me fale. Alex, ó, tal coisa que tu fez tá errado. Veracidade, Vamos- né? Ser verdadeiro. Porque né? aquela história... Autenticidade. Eu isso, que né? tô fazendo, acontece muito, você tá fazendo tuas coisas, até mesmo no estudo, você acha que tu tá fazendo certo, mas às vezes a gente que tá aqui de fora, diz, "Ô, o que é que tu acha? Será que tu fizesse assim não ficava melhor? É isso aí. Porque tu tá no momento ali, tu Claro, não é. percebe. E não vou dizer, não, eu não erro. Tu erra, a gente erra. A gente Quem é tá de humano. fora pode ver. Quem tá de fora Isso vê. é aceitação E é mais também, fácil né? chegar pra mim e dizer, Alex, quer ver tal coisa que tu fez? Eu acho que não podia melhorar. Dá uma Porque refletida. e outra coisa, tem várias formas de eu te dizer um não. Várias. Eu posso te dizer um não e ser mal educado contigo, como eu posso te dizer um não e tu vir dizer não, mas sabe qual é que está certo? E te pedir e te dizer muito obrigado. E dizer muito É, obrigado. é, bem isso. Então, assim, a gente vai vivendo e aprendendo muitas coisas. E eu digo assim, todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Todo dia. E eu digo assim, o pessoal que está junto com nós na diretoria, o pessoal do ICTG, onde a gente trabalha, eu preciso muito da ajuda de todo mundo. De todo mundo. Isso que é legal, né? Até das crianças. Numa vaca parada que a gente vai fazer, a gente aprende e todo mundo tem que se ajudar. Porque, como você estava falando no começo, que o Maurício falou do piazinho dele, eu fiquei 13 dias isolado com Covid no sítio. Sozinho. Eu acho que foi os 13 dias mais longos da minha vida. Porque foi em março, foi naquela época que estava morrendo bastante gente de Covid. E daí tu vê a internet, tu vai olhando e aquilo vai te... A sua cabeça vai virando. E eu chegou num ponto, eu parei de olhar a internet, eu digo, cara, eu não vou mais olhar. Daí saí pro campo a cavalo, pra te dar umas parecidas, mas daí tu tem medo. Eu tinha medo, digo, se me der uma falta de ar alguma coisa, sozinho, até chegar em casa, coisa parecida. Mas graças a Deus,
E eu pensei assim, digo, a gente não tira tempo para as coisas simples da vida da gente. De visitar um amigo, de tomar um chimarrão, até mesmo um gole de cachaça. Sim. Eu tava assim. E depois disso, eu digo, não, para vir aqui com vocês, conversar com vocês, eu ainda vou voltar pro sítio? Vou. Vamos bater uma prosa, eu vou voltar para casa. Mas é uma conversa que, com certeza, nessa nossa conversa, eu saio aprendendo alguma coisa. Eu tiro um pouco do meu tempo para me dedicar, que a gente não tinha mais esse tempo. Eu digo, será que vai adiantava aquela loucura de todo dia, de eu não ter tempo de visitar um amigo, de tomar um café? Se chega a morrer. A gente vai se A tua vida se escravizando, né? acabou. A gente se escraviza Então, por si só, né? Vamos Caixão aproveitar. não tem gaveta. Não, caixão não tem gaveta. Então, assim, hoje a gente está na era do celular, dessa tecnologia desgracida que ajuda, mas tem hora que ela te irrita. Mas a gente não conversa com os amigos facilitar. E a gente precisa igual escutar. aqui, Precisa escutar os amigos, até mesmo uma crítica construtiva, como eu digo, crítica é crítica, mas tem a crítica construtiva, a gente tem que ouvir. E eu digo assim, o cara que é meu amigo, ele vai chegar e vai me falar. Porque se eu tiver que falar, eu vou falar. Isso daí, você tem que ter o dom da aceitação, porque Claro. uma crítica é construtiva, você tem que saber discernir, né? E eu acho que na parte que tu falou ali, que, cara, ser amarelo ou ficar vermelho por alguns tempos ou amarelo por muito tempo. Porque eu acho que a pior dos desvios de caráter é você não ser autêntico. E você, pra puxar o saco aqui, cara, puxar saco e formiga dá em tudo que é campo. Puxar saco, né? né? Mas é isso que eu digo, o cara tem que ser autêntico. Se eu não gostar do teu bigode, eu não posso aqui dizer que tu ficou legal com o bigode. Eu tenho que olhar pra tu e dizer, Matheus, como é que tá meu bigode? Eu tenho que olhar e dizer, cara, que eu não achei legal. Eu não vou te puxar o saco. Isso é um desvio de caráter que eu acho que é a pior coisa que tem. Aí tu vai ser amarelo por muito tempo. Muito cara. tempo. Entendeu? Mas resumindo, a empreitada é grande, né? Ô Adriano, eu vou dizer assim pra ti. Tudo que é muito fácil também não tem muita Não graça. tem graça, né? Né? Acho que a gente tá aí, a gente sabe as dificuldades que a gente vai enfrentar, a gente tá terminando pós-pandemia, tá vindo muitos CTGs com dificuldade para fazer os eventos. Então, assim, eu acho, é hora da gente parar, conversar muito e se abraçar em um prol comum. E o tradicionalismo raiz, como voltando lá, que era o lema da nossa campanha, muita gente, mas agora vai voltar a usar a bombacha larga, não sei o que tem. Não, eu só quero que a gente possa ir num rodeio, que a gente vá com os filhos, poder conversar, escutar uma música, voltar um pouquinho, porque os nossos rodeios veio uma parte, evoluiu muito rápido, chegou uma parte muito rápida, que a gente viu que a coisa estava difícil. E se tu parar para pensar, Adriano, voltar um pouquinho, a gente teve rodeio em Urubici, tá tendo os rodeios. Os rodeios, vai ter os duelos grandes? Vai ter os duelos grandes. Vai ter o rodeio da vacaria, que todo mundo quer ir? Vai ter. Mas aqui na nossa região, não só na nossa região, praticamente no estado, vai voltar um pouco com os rodeios. Vai diminuir os rodeios? Vai. Vai diminuir. Vai. Sim. É uma coisa que vai ter que Natural, diminuir. né? Natural, porque a gente... O custo, né? O custo e... Gado hoje em dia, não. Devastou, A né? gente começava a temporada de laço em outubro, no rodeio de Urubici. Era o primeiro rodeio. Daí vinha outubro Urubici, novembro vinha o da Ponte e o do Chaleira, que era pouquíssimo que dava junto. Aí vinha dezembro, que dava outro, janeiro Santa Isabel, eram os rodeios e alguns torneinhos de piquete. Chegou num ponto que tinha 2, 3 rodeios no mesmo final de semana. Ficou uma coisa... De horário, né? Bagunçada. Agora a coisa automática ela tá voltando um pouco para trás, porque nem todo mundo tá tendo condição. Chegou num ponto Porque que todo encareceu mundo demais, né? encareceu, gerou dificuldade. Então assim, a gente Organização de agenda. sabe, e até mesmo eu acredito que estava tendo muito rodeio e o custo ficou muito alto. Agora ensurdeceu o gado muito caro. É, né? A promoção aí não hoje, é fácil. Tempos atrás, a gente que fazia um torneio interior, tu não precisava tirar licença em Sudasc, tu não tinha bombeiro, tu não tinha vigilância, tu não tinha polícia, tu não precisava segurança, enfim. Nada. Hoje precisa tudo. Tudo isso. Gerou muita dificuldade. E daí muita gente, o MTG... a gente tem conversado, Adriano, a gente vai fazer um trabalho junto com o coordenador, junto com o nosso pessoal, nas região, porque tem uma diferença enorme de região para região. Muito grande em formatos de fazer rodeio. Sim. E eu acho assim, cada região vai se adequando de acordo com a sua região, para que cada um possa fazer o maior ou menor rodeio grande, mas que todo mundo consiga fazer, que não tenha prejuízo, porque é muito triste você se programar, fazer e tomar prejuízo, como eu já fui patrão e o primeiro que eu fiz,
Graças a Deus não tive prejuízo, mas choveu muito e a coisa só deu para empatar. Então, assim, a gente tem que ser parceiro em todos os sentidos. É, mas esse né? quesito, essa forma de organização que tu fala, aí ela vem somatizar no quê? Ah, beleza, naquele final de semana não vai ter 3. Aí nem um não vai ter. Se não tendo os 3, não tem como ter prejuízo um. Porque aí todas essas pessoas iam se direcionar única e exclusivamente para um. Aí é que falta, aí vem a questão da desigualdade. Sabe, isso acontece, eu tenho uma bagagem muito grande, porque eu trabalho na empresa que a Luísa tem de leilões. E eles se juntam com os presidentes dos sindicatos para agendar durante a temporada as vendas. E é o que eu acho que tem que acontecer, agendamento de cada rodeio para que não essa bifurcação que é de ter vários eventos no mesmo final de semana, que aí vai dividir mesmo, não vai somar, né? Aí vai dividir o público, vai ir pra lá metade, outra metade pra cá, até porque geralmente o cara que é papa prêmio começa a ver, fulano vai pra lá, então eu vou pra cá, entendeu? E essa é uma forma que você acabou de falar que diminuiu porque ficou difícil por causa da pandemia e os gastos e tudo. A burocracia toda, né? A parte burocrática. Aumentou, né? Até mesmo tu botar uma arquibancada do lado de uma cancha, tu precisa de uma assinatura de um técnico do batalhão, porque se cair a arquibancada vai... né? Ô, Alex, qual é a perguntar direcionado ao MTG hoje. Qual é o maior enfrentamento que você acha que você vai ter agora de início? O maior desafio, né? O maior desafio? O que você acha agora na tua concepção? Há todo esse tempo encarando, estando junto e agora... O maior desafio, eu pensava que fosse o maior desafio, porque muita gente falava que os duelos iam tomar conta. E isso já não me preocupa mais. Não? Não. Olha aí, Duelo não. Sim. Vai ter duelo, mas vai ficar bem poucos. Bem poucos. O que me preocupa é a gente conversar nas regiões para a gente voltar aos nossos rodeios um pouquinho, que não se alongue tanto à noite, a gente conversar as modalidades que muita gente estava deixando, porque criou-se dentro do MTG muitas regras, muitas modalidades, certo? E hoje a gente sabe dessas dificuldades. Então, assim, eu sou daquela opinião, a gente chegar pro patrão, porque a concorrência tem em tudo que é lugar. Sim. Patrão, o que tu acha que é viável pro teu rodeio? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu for no rodeio, eu levar meu piá, o mais novinho, o Lucas e o Vini, vou levar os dois só. Eles vão laçar de piá, o Lucas vai laçar de piá. 3 armadinhas de graça. Mas daí ele já vai laçar de pai e filho. Se eu não laçar com um, não laçar com o outro... Já dá problema. Não, e mesmo quem tem só um, se ele for, o piá quer laçar de pai e filho. Se ele já tá laçando. Lá se vai 50 pila na dupla de pai e filho. Mas daí, como tem os amiguinhos dele, eles querem fazer uma equipe. Lá em Urubici, agora, aqui no nosso CTG, os rodeios que teve nosso dentro do campeonato, os torneios, os Cruz, o Nilmar, o Bic fizeram, e o CTG não foi cobrada as inscrições das equipes dos piazinhos. Eles deram. O que é que acontece? A partir do momento que eu vou com um filho lá pro rodeio, eu vou escrever pai e filho, eu vou escrever uma equipe, e no pior dos casos eu vou escrever uma dupla. É 5, 6 armadas que o meu piá vai jogar, que vai estar pagando lá em 70, 80 real. É a laçada mais barata. Um veterano, um vaquiano, também não tem por que tu cobrar. Então, assim, são coisas que você acha que tu tá tendo prejuízo, mas tu tá agregando no teu rodeio. Com certeza. E tu não pode. Se tu matar a galinha, tu não vai colher o ovo. Esses duelos caros, que nenhum aconteceu, arrecadaram bastante? Arrecadaram. Boa pra eles. Mas daqui pra frente, se tiver um duelo com 50 mil de prêmio e tiver um rodeio que seja 4, 5 mil de prêmio, o rodeio dá mais gente e gira muito melhor do que o duelo. E eu tô cansado de falar com um laçador bom, cara bom, que tá indo em duelo e diz, Alex, nós queremos que volte os rodeios. Falo muito, porque na atual situação que eu tô, André, eu não sou obrigado a conversar com todo mundo, pra mim ter noção. Coletar informação. E conversando com bons laçador, cara que tem patrocínio e diz, cara, nós queremos que volte o torneio. Volte o torneio normal. Vários. Por isso que eu perguntei isso pela questão... Mas é o que eu digo assim, eu acredito que a gente vai encontrar uma dificuldade, vem encontrando, é que os rodeios vão diminuir um pouco. Tá muito difícil para fazer. Tá difícil pra fazer, tá difícil pra gente ir, é uma coisa que ficou muito cara. Pra te tratar um cavalo é caro, vem exame, vem ferrajamento, enfim. Tudo? É tudo. Claro. E pra quem vai fazer também,
além de tudo, além de você encontrar várias burocracias, hoje em dia a gente encontra um problema que, tipo assim, a partir do momento que teu CTG faz um evento, você tem a responsabilidade que Deus o livre no acidente, tu também Toda a corre aquele responsabilidade é risco tua. ali, que coisa que antigamente não existia. E hoje já tem, a gente tem vários aí. Tanto que a gente já está vendo também, tem uma empresa no Oeste, a gente vai estar se informando bem, conversando, a respeito dos seguros nos rodeios também, que não é uma coisa cara e acredito que vale a pena. Seja sabe? importantíssimo. É importantíssimo que ela cobre. Alivia o patrão de qualquer É. responsabilidade, exime de qualquer responsabilidade. né? Exime bastante. Então são coisas que a gente vai estar conversando, tentando Ajustar. ajustar, agregar, Ajustar. porque a partir do momento que tu tem 1, 2 empresas, 3 fazendo esse tipo de trabalho, tu consegue um pouco mais barato e tu vai estar ajudando o ICTG também, ajudando ele se eximir de algumas responsabilidades grandes. Que às vezes não compete ao promotor, né? Às vezes é uma falta de bom senso de, De quem bom tá lá senso. dentro do rodeio, né? Pra Mas não fazer. o nosso tempo às vezes está meio curto, mas tem uma história de um rodeio que a fazenda do cara tá trancado, deu uma briga. Dentro do evento. Eram intrigados, os rapazes não participavam de rodeio, era intrigado e combinaram e brigaram dentro do rodeio. Pá. E demorou a chegar a ambulância e tudo mais. Entraram na justiça comum, fazenda foi bloqueada, enfim, várias coisas que a gente jamais imagina. Imagina que possa E que acontecer. possa acontecer, e que e isso aí serve acontece. de exemplo, né? E Pra que- você tentar mudar, né? E que a coisa não é brincadeira. É. Ô Alex, já que você falou ali em exame, deixa eu perguntar. Aquela possibilidade de exames dentro de Santa Catarina para semestral, como é que tá isso? A gente vai estar conversando agora com o pessoal da cidade. Eu já levanto essas lebres porque é tudo coisa boa que a gente Adriano, precisa... Mas depende do órgão da Cidasc, da né? Cidasc, que tinha o exame de mormo que estava praticamente isento. E por um azar apareceu um caso ali antes da pandemia. E veio pandemia e tudo mais. Infelizmente, se a gente se unir forte, a gente até consegue, mas infelizmente isso são leis federal, exame de mormo, anemia, não depende só do nosso estado, depende também das leis federal, enfim, várias coisas. Mas os exames, tem vários municípios que ainda fazem para 6 meses, dentro do estado, Dentro o do exame estado. do mormo e anemia, onde faz o monitoramento. Tem vários, o Propriedade Urubici monitorada. propriedade monitorada. Se tipo, tu tem um cavalo ou 2, tu faz o exame dos 2 e monitorado. Há algumas cidades que eu sei que não monitoram mais, mas a boa parte ainda monitora os 6 meses. Mas saiu para fora 60 dias. E eu vou dizer assim, tomara que pelo menos o de mormo a gente conseguisse eximir, né? Mas são coisas que a gente vai encontrar dificuldade. Não é de uma hora para outra. E quem sabe daí, então, talvez não podendo, porque os órgãos da Cidasc, federal, essas coisas todas, talvez seja difícil quebrar, né, essa parte. Essa hegemonia, mas, né, que mas, existe, né? mas quem sabe, então, baratear o custo desses exames, né, ficar mais acessível, Fica talvez. mais acessível. Né? Não a palavra baratear, né, mas um pouco mais acessível, talvez. Eu acredito, Maurício, assim, isso a hora que a gente começar a trabalhar, a gente vai ter que se ater de vários detalhes que a gente não sabe. Claro. Né? Não vou dizer para vocês aqui porque eu tive em reunião com o pessoal, monitoramento dos 6 meses e tudo. Só que essas leis, essas coisas têm mudado muito rápido. Né? De repente muda, uma região faz de um jeito, outra região faz de outro, outra faz de outro, outra faz de outro. Não existe uma padronização, né? Então são coisas que a gente, o pessoal da Cidasc que tem hoje na Secretaria da Agricultura, a doutora Eleonora, o pessoal, gente finíssima. Mas Parceiros. é aquela história, a gente vai ter que sentar e a gente vai ter que alinhar bem as conversas. Claro. Né? Pra mim saber e pra elas saber também, até mesmo a gente fazer um levantamento no estado, Sim. a Até gente porque ter a real o que eu certeza falei, das né? coisas, a O que eu situação. falei aqui, baratear, mas que pare lá. Temos um químico aqui que sabe que os produtos, às vezes, para tu poder fazer um exame, são caríssimos. É, né? contado a Então, dólar, quem às sabe, vezes, às né? vezes, Como é que então, você vai baratear um essas subsídio do próprio Estado que possa desviabilizar uma verba para que essa matéria-prima, para que aconteça os exames, sejam de mais acesso para que venha a ser barateado. Né? Isso são coisas que a gente vai ter que se ater de muitos detalhes. Sim, ver. E
vai mudando e a gente vai conversando, mas são coisas que a gente também tem que... se eu for falar tudo aqui, eu não vou saber. A gente vai ter que pegar, Alex, saber outra bem. coisa que eu queria te perguntar, assim, esses dias até foi uma pessoa que me fez essa colocação e eu fiquei pensando, e eu achei que ela é muito pertinente para o dia de hoje. E me veio agora aqui, nós conversando, me veio ela aqui. Hoje o quadro de associados do MTG estão em quantas pessoas? 38.520. Tá. 424 CTG ativo em dia e 1.230 piquetes em dia. Em dia. Em dia, Tá, ativo. Nós temos aí 38 quatro- mil associados ao MTG. Nós somos um estado de 7 milhões e 200 mil, isso? Tem não que se tenha um mapa, mas isso são esses números, esses dados que tu coloca aí, eles são de tradicionalistas efetivos, Isso. Pessoal mas que existem tá os não efetivos, os inativos no caso. dos CTGs Inadimplência, tu tá falando? Não. Número de pessoas. A gente tem esses 38 mil, de quando foi mudado o sistema de 4 anos para cá, é de pessoal que participa. Que é efetivo. É efetivo. E a gente tem alguns CTGs, hoje teria todo o quadro de CTGs, se eu não estou enganado, 474 CTGs no estado. Ativos. Ativos. 474, mas em dia 424. Tá, a minha pergunta, Mas na os verdade, 38 mil é gente que participa direto. na verdade, a minha pergunta ela vem da seguinte forma, para você poder entender. De repente eu não coloquei da maneira correta. Será que são só esses 30... Será que existem só 38 mil tradicionalistas dentro do estado de Santa Catarina? Eu acredito que tem mais. Tem. Mas daí é o que eu ia perguntar depois da tua pergunta, ele esclarecendo. Porque eu, por exemplo, se eu quiser ser um peão do MTG, eu tenho que me filiar num piquete ou num CTG. Num né? CTG. Eu não posso ser, tipo, como no duelo, eu vou lá, participo. Eu, meu cavalo e meu reboque. Tá? Então, para mim participar de um duelo, de qualquer forma, para mim ter a carteirinha do MTG, eu vou ter que me filiar num piquete. Tem, né? tem. Então eu vou ter que achar uma entidade que me agregue, que me Isso. aceite, para talvez eu... Mas eu acredito, Adriano, assim, tipo, vou dar um exemplo, o Urubici, que a gente está acostumado. Tem bastante pessoal que parou de laçar, que vai no rodeio no Urubici ali, que Paga nem tá visita, laçando, ali no rodeio que não tem carteirinha. A gente tem que dizer, não, todo mundo tem, não. Eu acredito que tem bastante gente, assim, do pessoal mais antigo, aqui, que nem se tu for pegar aqui interior de Lages, Capão Alto, o pessoal mais antigo, que às vezes vai só num... Eu vou dar um exemplo nosso lá, típico, Vacas Gordas, que é a nossa localidade lá. Tem pessoal que mora ali, vai lá no torneio, joga 1 ou 2 armadas no ano ali, que são tradicionalistas. Pessoa que mora Mas não no se sítio, filia, não são mas filiados não ao se filia, MTG. porque eles só vão ali. Sabe por Come que uma carne, se junta com a família. Daí né? tem que Toma acontecer a inscrição dessa gente, né? eles Tem escrevem. que- Lá o pessoal, Sim. a gente escreve. Que nem no rodeio nosso lá. Na verdade, tem... a minha pergunta é só no seguinte quesito de que nós somos um estado com 7 milhões e 200 mil pessoas. A porcentagem de tradicionalistas é muito pequena, né? pequena. É muito pequena, é isso Ah, que eu não? quis dizer, entendeu? Tá. E eu acredito, como o Alex falou também, eu acredito que existam muito mais. Sim, Eu só acredito não que estão, tem. só não estão legalizados. Legalizados, é isso que eu queria entender, porque é uma porcentagem muito pequena perante o volume que nós temos dentro do estado, entende? Não que o cara que não seja cadastrado, ele seja ilegal, mas é que essa burocracia hoje, né, tu tem o cadastro acontecendo, né? Não deixa de ser como o IBGE faz dos como é que é? O IBGE faz O censo. O levantamento, censo. o censo. Aí. E isso não deixa de ser um censo para a tradição gaúcha. Você teve. Eu acredito que tem mais. Aí, Com eu certeza. não vou ter ideia, né? Mas eu acredito que mais uns 10 mil. Porque eu acredito sim, 10 mil poxa, que que participam. mas não Porque tem. se você for ver assim, longa. né, como você Tem. mesmo disse, tu tem 7 filhos, os 7 são tradicionalistas, os 7 estão registrados, Então, os teus os meus. e os outros. Ó.
Dos outros filhos dele? Não. Ô, louco, não pode. Não apareceu ainda? Sai ajusta, não. Mas eu tinha que ter. Eu tinha que pegar e dar essa ênfase aí. Não vai comprometer o homem. Que jeito de comprometer? O homem falou que veio até agora aí com o nome dele e a bagagem sendo correta. Tu acha que isso vai denegrir a imagem? Os Nós correios. falamos agora mesmo que você pode fazer 200. Se você fizer só uma cagona, mas Essa que era. Não, mas foi aí dito não. isso agora Mas mesmo? aí não, aí não. Piazão. Mas hoje, Adriano, a maioria das crianças tem as carteirinhas para laçar na vaca parada. Maioria. Porque eu falo hoje isso tem pelo, muito. Eu falo isso pelo Mas é seguinte. muito alto o custo de tu ter os teus 7 filhos não. lá? Não é? Tirou não a minha é? pergunta da minha boca. Eu pago R$10 a carteirinha, que agora a gente, daqui para frente, a gente também já vai tentar fazer ela digital, para depois vir a física. Mas o custo é R$10 e a gente manda tudo pela tudo pela Secretaria do CTG, em todos os lugares, né? O Secretaria do CTG, o custo R$10. Nós lá, a gente paga a mensalidade do CTG, que é R$12 por mês, o associado do CTG, Sim. que daí paga os piquetes, paga fora a parte também. Mas o custo não é alto. E hoje a juventude, praticamente todos têm. Eu digo assim, o pessoal de mais idade, o pessoal que foram para revalidar as carteirinhas, muita gente não revalidou. Muita gente já não mandou, já estava parando mas- e tal. mas- Porque eu quero me referir ao seguinte, assim, ó, nós estamos falando de uma boa parte campeira, mas se nós formos olhar artística, eu falo da artística porque eu canto para CTG também, existe uma gama muito grande, cara. Nossa! Existe uma gama muito grande, são muitas crianças, é muita família, é muito tio, é muita avó, é muita... Assim, isso nós estamos falando só da campeira, mas a artística, eu acredito que se todo mundo fosse se filiar mesmo de verdade ao MTG, cara... acho que a porcentagem seria muito grande. E é uma pergunta que me vem assim, ó. Não teria, para nós, eu falo para nós quanto Santa Catarina, para o Estado, para o nosso movimento, para ele, não que ganhe força, não, mas para que nós tenhamos números, Uma baliza. que nós tenhamos números, que nós tenhamos um balizamento, que os caras vão dizer, porque no Rio Grande eu acredito que os caras têm um número bem expressivo disso. Eu acho que é bem Porque maior. é diferente, na verdade, né? A gente sabe que a questão organizacional deles é muito diferente da nossa aqui. O que eu digo assim, para a gente ter números e comprovar para as pessoas, porque o movimento gaúcho hoje em dia, ele movimenta muita coisa. Nossa! O cenário econômico, ele é muito grande em cima disso. Essa distribuição. Se nós tivéssemos aqui, ó, que nem lá na minha casa, só eu que tenho carteirinha, a minha mulher tem carteirinha e a minha filha mais velha, a Maria Flora mais nova, não tem. Mas ela faz parte do cenário, faz parte do movimento. Então, se nós fôssemos mexer com isso, não seria interessante para o MTG? É só uma pergunta que eu quero fazer, de repente, até jogar isso. Fazer um chamamento para isso? Para o quê? Para que se nós mostramos... nós não somos só 38 mil tradicionalistas dentro do estado de Santa Catarina. Nós somos 200 mil. É uma coisa de se pensar. Claro. Ok. Eu tive Porque isso é muito importante para uma questão cultural, porque o movimento ele cresce dia a dia, momento a momento. Portanto que o pessoal tá falando aí, agora tá saindo uma tal de liga, o pessoal falando em liga e tal, não sei se você viu aí. O porquê? Isso são números. Os caras se balizaram em números, eles estão dando números. mas aí- O que eu quero dizer? Deixa eu só terminar essa reflexão. Porque o que acontece? Hoje em dia tudo são projetos de leis culturais, isso aqui. O próprio MTG, se ele chegar um dia no governo federal e disser assim, ó, hoje nós somos dentro do estado de Santa Catarina 300 mil tradicionalistas. É diferente de que você dizer assim, não, nós somos 38 mil. Com certeza, Adriano. Isso Nós ninguém que- vai tirar. Nós queremos movimentar o quê? Projetos Claro. culturais. Nós temos esse número. Sim. Porque os caras estão querendo fazer, tô vendo aqui, acompanhando, que eles querem fazer com que o tiro de laço, não o esporte classe A, nem outras coisas assim, que isso é denominações de regiões. Aqui pra nós é tiro de laço. Eu conheço por tiro de laço. Cresci conhecendo por tiro de laço. Que isso se transforme em um esporte, que o tiro de laço. Mas para isso se transformar em esporte, nós temos que ter números. Que sejam palpáveis, Sim. que nós possamos apresentar Mas isso. quer entende? ver, vou te dar um exemplo. Quando eu participei de rodeio, que eu tava no auge, saindo todo final de semana, era 2007, 2008, ali, já exigiam a carteirinha do MTG para tu se inscrever. Isso é uma exigência. Então, quando essa exigência acontece, você vai procurar ter a carteirinha. Entendeu? Para que isso aconteça.
Só que daí voltamos lá atrás, o que o Alex falou, que assim, ó, tem o tradicionalista que vai lá cumprir aquela visita que já é tradição de muitos anos atrás, que ele nem sabe o que é carteirinha. O que é carteirinha? Da onde que um laçador que saía do fundo da estância carregava o seu animal, ou quando ia caminhando, a pé, como você falou, que os relatos antigos, que eu vivenciei isso aí também. Eu laçava no laço curto 10 homens lá, e eu às vezes era escrito como participação, e se eu 11º se eu desse as minhas 3 armadas, e tinha que laçar com 8 metros, não tinha de distinção pra guri, podia ter 12 anos, tinha que laçar com 8 metros. 8 metros. Mas se eu pegasse as 13, eu entrava no individual. Então eu laçava com a participação. Então, pra tu ver como antigamente isso tudo, como é que vai falar em carteirinha pra um cara que ia lá, saía de a cavalo pra ir laçar, vai falar em carteirinha, achavam que tava debochando da cara dele. Que nem o outro domador lá, chegava a pedir pra domar lá na instância, o cara diz, mas tu tem carteirinha? O domador vai dizer, mas qual é a carteirinha? Né? Então é o tipo da coisa que é isso. Se vem a cobrança, aí o cara vai de atrás, ele é obrigado para participar, ter a carteirinha, e se ele é um bom participador e Passada ele quer... de participação hoje precisa apresentar a carteirinha? Precisa. Claro. Tem. Tu Claro, tem que ser ele é filiado, mais tu um, tem que ser tem que- filiado numa entidade. É. Por certo, sim. Tem que Pela- ser, tu tem que ter... pela lei. Pela lei. Eu tava num evento em Chapecó dias atrás ali, ô Adriano. Evento artístico. 36 grupos de dança, muito bem organizado, uma coisa linda. A Oeste nesse forte, quesito, E eu eles vou são- dizer Qual é a assim, cidade? Canoinhas? Em Chapecó. Chapecó. Foi em Chapecó. Lindo, lindo, lindo. E um volume de pessoas, de participantes, Sim, dançando claro. grande. Aí eu paro e me... Assim, a gente sempre participou, mas será que todas as famílias, pai, mãe, tio, tia que estavam lá, É isso que eu quis dizer, que entendeu? nós estávamos conversando, É isso que eu quis a dizer. gente não sabe, mas Se é todos um tivessem- volume que eu acredito que seria um volume Bem maior. bem maior. Tivesse, Foi isso que eu quis dizer. tivesse enganchados Porque em se estar nós afiliados... porque o que acontece? Quem dança no CTG, um exemplo, quem dança no CTG é o filho. Mas quem tá lá fazendo essa movimentação é o pai, a mãe, o avô, a tia. Tia. Esses são tradicionalistas também, porque eles também fomentam. Ah, vai ter uma janta do CTG, eles também vendem ingresso, eles também fazem, eles também estão na cozinha trabalhando, então eles também eles fazem parte do processo tradicionalismo. E essa pessoa, ela tem que ter um exemplo, ela tem que ter pelo menos um cadastro. Não um cadastro só lá dentro do CTG. Ela tem que ter um cadastro dentro do MTG, porque ela é um Uma fomentador, apoiadora, né? apoiador de Tá aí, cultura. ó, Matheus. Se filiem, pessoal. Como- Se filiem, porque isso só vai agregar força para nós. São números que vão aumentar. E a burocracia, pelo que nós vimos aqui do presidente, que foi eleito agora, tá aí nos falando que a burocracia é muito pouca. Um custo de R$10 com 12 de taxa. Essa taxa depende de CTG para CTG. Depende de CTG Tem para muitos CTG, tem uns que não cobram. Tem olha CTG aí, ó. que nem cobra. Nem cobra, nem cobra cobra. taxa porque Então, até tá então. aí, ó, porque melhor ainda. muitos CTG, principalmente na Serra Catarina, vou falar por aqui. Sim. A intenção deles é trazer as pessoas para dentro da entidade, É. fazer com que as pessoas estejam ali, entendeu? Às vezes eles se sentem sufocados porque eles não têm recurso, mas eles fazem com que as pessoas estejam ali. Exato. Né? É isso aí. Ô Alex, deixa eu te perguntar uma coisa, até para nós seguirmos para os minutos derradeiros e finais do programa, que nós estamos aí extrapolando já a hora de novo, né? Com certeza. E temos que deixar o nosso presidente descansar para estar com a cabeça sempre boa, né? Não, mas já, né? Para Ah, tomar nossa. boas decisões sempre, e ter bastante sabedoria, né? Para isso. Qual é o seu primeiro passo no dia que assumir o MTG do Estado de Santa Catarina? Qual é a sua primeira... Adriano, o primeiro passo a gente vai estar dia 3, vai estar toda a nossa diretoria, a gente vai estar reunido, vai estar junto, vai estar financeiro, vai estar o jurídico, a gente vai estar botando tudo em, assim, tudo em pratos limpos, o que é que a gente está pegando, o que é que tem, o que é que não tem. Como está recebendo a como casa, está né? recebendo, se tem alguma coisa para trás que não está bem esclarecida, a gente vai... Não, nós pegamos assim, nós temos tanto, as contas, as coisas, tudo, né? Para daí a gente começar a andar. Primeiro a gente vai ter que organizar bem para pegar e dizer, não, eu tenho isso, isso e isso. Se alguém perguntar, não, nós temos assim,
Então vai ter um advogado, vai ter, na verdade, 2 advogados, vai ter o contador, que é a parte financeira, o administrativo, para a gente saber o que é que está pegando, realmente como funciona, e daí a gente sim começar. E já mexer com a seleção, o nacional, que vai ser em fevereiro. É isso que eu ia te perguntar agora. 25 a 27 de fevereiro em Criciúma, as seleções, que a gente vai ter que começar a mexer já. Daí Seletivas? Não, a seletiva a gente já fez. Já foi fez. em 2019. Isso daí, como por causa da pandemia, não teve o nacional, né? Aí a gente já está organizando, até mesmo porque a gente vai ter que fazer camisa, e, enfim, Claro. tem toda aquela parte Sim. que a gente tem que organizar e não dá 60 E dias. é um curto espaço de tempo, né? É curto. E, além disso, que a gente vai ter que se programar para... Daí vem o FECART, não é São Miguel, é a terra da Paraty. São Lourenço. São Lourenço. São Lourenço do Sul. Cara da bolacha. Isso. Aí já nós vamos ter que Isso é fazer... um poço intelectual. Esse Isso é cara. uma enciclopédia Mas bem ambulante. rapidinho, sabe como é que faz pra chegar em São empírico Lourenço? desse cara aí. Você sabe como é que faz? Tu pega São Miguel e vai reto. Quando você vê a estrada, o primeiro cheiro de bolacha, à direita. Cheiro de bolacha. À direita. Isso é uma enciclopédia viva. Nós já né? vamos ter que se organizar, Adriano, para fazer o outro estadual nosso, porque em 2023 tem o Rodeio Nacional de Irati, no Paraná, que estão falando que é para ser o maior encontro cultural da CBTG e do Brasil, Boa, em Irati. Tanto artístico como campeiro, quanto dos jogos. Que joia. Então a gente já vai ter que se organizando já para fazer o estadual, onde a gente vai ver onde vai fazer ainda, né? Então é uma coisa que a gente já tem que ir organizando. Uma coisa, Adriano, hoje muita gente fala, porque o MTG não ajuda, assim, só fugindo um pouquinho, o MTG não ajuda, o MTG não ajuda. E a gente conversando com muitos patrões, com muita gente, se a gente for ajudar todo mundo, a gente não consegue. Porque a gente tem, talvez muitos não saibam, mas eu até deixo o convite aberto, que alguém tem interesse em conhecer o MTG, como funciona, o que é que tem. Vai ali, a gente está à disposição para mostrar para o associado, para todo mundo, que a gente vai ter uma transparência, com certeza. Mas é esse fator que ele se faz primordial. Você está assumindo agora e de repente até uma deixa. É convidar as pessoas para estarem lá dentro. Porque as pessoas sempre muitos ficam por fora, às vezes, falando, porque não tem essa oportunidade do que. Eu preciso lá no MT. O portal de transparência. Tá ali. É o portal de transparência. A gente Vai ver o que está acontecendo, né? A gente vai ter isso. É uma coisa que nos dias de hoje tem que ter. Obrigado, se faz necessário. Até porque vocês estão trabalhando com dinheiro dos outros, né? Do associado. É. E a gente já está começando a conversar com, tipo, pessoal de pilcha, que tem barraca de pilcha lá, loja de pilcha. A gente também vai fazer parcerias com barraca de pilcha, farmácia, para certos locais. Tu chegar, tu tem carteirinha do MTG, tu tem Mostrar o o benefício, né? desconto. Claro, isso aí, cara. O que fantástico. acontece? É difícil. É um diferencial. É difícil, mas a partir do momento que a gente entra numa entidade que tu se dispôs a fazer, tu já entra sabendo o que tu vai ter, alguma coisa vai ter que fazer. Com certeza. Então, assim, vai ter farmácia, supermercado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Farmácia, supermercado Isso é um estímulo e as lojas de maravilhoso. pilcha. Já falei com várias lojas de pilcha. São parceiros? São. Tem concorrência? A concorrência é para todo mundo. Claro. O sol nasce para todos, a sombra para um e outro. Em todas as lojas que eu tive aqui em Laje, graças a Deus me dou bem com todo mundo, com o pessoal do Fundo do Ponte, o Tio Juca, o Aderli, o pessoal que a gente conhece, todos eles. Sim. Todos são a favor de fazer uma parceria. E para todos é bom. E Claro, automaticamente ele vai conceder o desconto, eles vão me ajudar, por quê? Tem aquelas mantas coloridas, tem algumas coisas que não pode ser usado no rodeio. O tataco. Então, automaticamente, eles estão me ajudando, porque eles vão, não, isso aqui não posso te vender, porque tu vai usar em rodeio? Não, é para rodeio não, então tu leva esse. Esse aqui tu não pode. Já é uma conscientização. Todo mundo se ajuda, Bah, sabe? bonito isso aí. Querendo ou não, tu chegou numa farmácia aqui, hoje lá, tem umas redes... Várias, inúmeras. Não custa tu pegar uma ou duas, cara, gente, eu tô falando uma, duas, ou até mesmo mais, para distribuir em lajes. Tem a carteirinha do MTG, tem. 5%, 10%. Esse é o chamamento que tu, Sim, o claro. cara se filiar, tá com a Claro. carteirinha, porque tu ganha Tem desconto benefícios. até Vai ter o benefício. Tu comprar a pilcha e o teu apeiro, o teu cavalo para ir pro rodeio. Em Urubici, eu moro em Urubici, querendo ou não, eu falo muito em Urubici porque eu moro em Urubici. Claro, Então, querendo sim, ou não, a gente tá mais tempo lá. Mas a gente já tem conversa com supermercado, com farmácia também, que são parceiros para fazer agropecuária, onde compra ração. Tem um né? desconto, tem a carteirinha MTG, você tem um descontinho. Que seja
5%, mas se tu botar isso num ano de compra que você está fazendo, eu te garanto que no mínimo sobra para te comprar um laço 600 caprichado. Ó, a última, Ótima ideia. a última pergunta para nós encerrarmos, que é uma pergunta minha particular, e agora eu vou te botar numa sinuca de bico. Ai, Você não ai, podia ir ai. embora sem uma sinuquinha, né? Isso é uma ânsia minha, porque você sabe que eu sou um apaixonado pelo laço. E eu sou apaixonado pelo laço de verdade mesmo. Eu só não me faço mais presente porque as minhas condições financeiras não me permitem isso. Mas eu tive uma sensação uma vez na cancha da Ferradura, que para mim é a maior laçada do rodeio da vacaria, que se chama laçada de seleção dos estados. Certo? Certo. A minha maior, eu me vejo até hoje naquela situação, eu trepado em cima daquela cerca, naquela final daquela laçada. Eu lembro que eu tinha uma adaga desse tamanho assim nas costas, que assim, e eu subi naquela grade e eu bati naquele poste assim por causa daquela laçada. Cara, aquilo México, cara. Aquilo México, cara. Qual é a sua visão a respeito de tirar os 10 homens no rodeio da vacaria para representar o estado? Como é que vai funcionar Adriano, isso? eu sou Como daquela... é que vai funcionar assim, isso? Muita gente já me perguntaram Não isso. é uma sinuca, tá? É só uma pergunta Sim, e, que é interessante. e já me Mas é tirado, e é vai tirado ser o meu- do e rodeio? vai ser o meu corte. A seleção você tem que tirar lá do rodeio ou você já Não, pode ir com as assim, cartinhas na manga? Sabe o que é que acontece? A gente hoje não existe, não tem nada que eu já participei. A hora que tu entra na cancha, que te chamo pra seleção, que nem eu fui capitão, graças a Deus, da seleção de Santa Catarina. A hora que você vira no brete, que você perde, que tu vê a torcida subindo junto contigo, não tem nada Não existe. igual. Pra mim, não, eu vou Não dizer pra tem. vocês, eu não vi nada. Eu tão- já participei Até muito. porque acontece no último dia da festa. É a melhor Quem laçada que consegue existe. entrar dentro da cancha Não, da é a Ferradura melhor no laçada. último dia da festa, domingo, aquilo lá Não, é a maior laçada que eu já vi na minha palhaçada. vida. E É, é tudo, toda a É vida. toda a vida assim. Aí a gente faz um rodeio estadual, que tu chama as tuas região, tá? Tu chama, cada região tira os seus laçador. Infelizmente, muitos bons laçadores não vão para uma seletiva porque não tem prêmio, tá? Eles não querem ir porque lá no estadual não tem prêmio, não paga a pena. Aí chega no rodeio da vacaria, eles estão. Aí eu sou injusto com os caras que foram representar a sua região, viraram a noite laçando pela sua região para sair na seleção do estado e chegar no melhor, que é a vacaria, porque eu participei do nacional e da vacaria. A sensação é diferente. Vacaria, me perguntaram, é melhor? É melhor. Com certeza. Aí eu vou ser injusto com aqueles que participaram de uma seletiva, que desde das seletivas nas regiões que eles estão participando na região, aí a hora que chega na hora boa a vacaria, eu tirar eles fora. Enquanto eu for, eu levo os que são classificados nos estadual. Essa é a tua visão. Essa e vou sempre pelear por isso. Ah, se tirar a seleção lá, vai ganhar. Pode tu fazer uma seleção escolhida lá na hora que tu seja campeão e que seja melhor. Mas eu não estou sendo justo com quem vai 5, 6 rodeios numa seletiva na sua região, que vai para um estadual às vezes longe, que nem o pessoal do Oeste que vem para cá ou quando a gente vai para lá, que faz de tudo para estar na seleção. Daí na hora boa da vacaria eu deixar ele fora. Não, mas é essa pergunta que eu... Porque muita gente pergunta. Você sabe, muitos Isso, foram te sim, perguntar. sim, me e é perguntam. uma pergunta também que eu tinha vontade de fazer. E pra ver qual é a tua visão. Porque hoje você é autoridade maior no Mas do nada MTG. mais bonito do que isso aí. Entendeu? Sabe? É uma forma, desculpe, eu vou falar aqui a meu ponto de vista, é uma forma categórica de você lavar as tuas mãos. Até porque, olha Claro. só, você tá dando oportunidade nas seletivas. O cara tem que ir por amor à camisa, né? Mas daí aquele que é o estrelinha, pensa no dinheiro, para premiação, e não sei o que, bababá. Daí chega lá, quer participar na hora que Na hora boa. só no filé mignon, né? E aí é uma forma de que você... Então tá, né? Vamos encerrar essa atividade, essa prosa, esse programa de hoje, esse podcast maravilhoso. Convidar o meu amigo Matheus. Mas né? já? Claro. É hora? Ah, Finalizando? Que tal? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau, né? Mas assim, eu quero, antes de mais nada, achei interessante, você falou, né, que depois de 22 anos vai ter um serrano lá representando Santa Catarina, no ano de 2022. Então que esse ano seja um ano muito abençoado,
que você possa ter essa iluminação aqui, que eu fiquei observando. Eu sou um pouco quieto nessa área, não entendo muito, mas fico observando e eu notei que sou uma pessoa bem lúcida, no sentido assim, não, temos que conversar, não é aquela coisa, né? E só para finalizar, assim, uma coisa que eu acho interessante é a história do que é ético e antiético. Diz que para simbolizar uma história, diz que tinha um grupo que comia carne de índio. E esse índio, eles foram lá e viraram vegetariano. Todo mundo virou vegetariano, passou a geração, tava todo mundo vegetariano. Aí teve um dia que um das tribos, ele acabou enfrentando um animal e ele conseguiu vencer e no ritual eles comeram a carne. E depois de muito tempo, passou essa tribo, você já vai onde eu vou chegar, passou essa tribo ali sempre vegetariano, mas chegava num tal dia, em tal lua, eles tinham que comer carne. Até que eu falei assim, pô, mas por que a gente tem que comer carne? Que a gente chama de o antiético. Então toda essa história que você falou do laço, toda essa história do gauchismo, o que tem que usar ou não usar, eu acho interessante isso. Antes de mais nada, primeiro vamos analisar, vamos fazer o levantamento, ver o que as pessoas realmente pensam. Porque isso faz, de certa forma, faz parte da evolução ou desevolução, digamos assim, né? Do homem. Né? Então acho legal isso de, antes de mais nada, ouvir as pessoas. Né? Não é à toa que a gente tem 2 orelhas e 1 boca. Então, parabéns por essa lucidez de já começar vendo, né? Ouvindo o povo que te elegeu e o povo que não te elegeu, que você possa conquistar. Esse é o meu desejo. Perfeito sua colocação. Ficou quieto o programa inteiro, mas quando encerra, ele dá umas deixinhas, mas nessas deixinhas ele se coloca bem, né? Ô, Tiagão, fala aí, Tiagão. Buenas, então vamos lá. Agradecer ao Alex, né? Desejar ele todo o sucesso do mundo, né? Que ele possa ter pela frente aí, como ele mesmo falou, sabe que não vai ser fácil, né? E se for fácil não tem graça, e é fato, isso é fato. Vai ter os desafios, mas que com toda serenidade, humildade, simplicidade, pedindo bastante sabedoria a Deus, que ele possa conduzir aí, porque essa parte cultural a gente carece muito, né? E é cultura, tudo que é cultura acaba englobando na vida de uma, ou em uma sociedade melhor, né? Então todo sucesso do mundo ao Alex, obrigado aí pela participação conosco e as portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Fala aí, Maurício Graziottin, Eu velho. agora perdi tudo o que eu queria falar. Maurício! Perdeu, então ache, cara. Ele falou Então tudo encerra ali, narrando. cara. Imagine que especial. Falou que assim, eu só tenho que desejar um bom mandato, né? Que Deus ilumine, que dê tudo certo, que seja ao seu favor. E agradecer a sua participação e aos esclarecimentos, tirando as dúvidas e podendo dar a oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho que é essa entidade MTG. E só isso, agradecer a oportunidade, muito obrigado pela sua presença aqui, que só abrilhanta o nosso projeto. Obrigado. E faz o seguimento é esse, que nós queremos sempre trazer aqui pessoas ligadas à nossa região e que estejam à frente, podendo falar, né, conhecer, as pessoas conhecerem um pouco mais do interior, não só da parte artística ou política ou outro segmento, mas acaba conhecendo o ser humano mesmo, de fato, que tem atrás daquele intérprete. Daquela representatividade. Aquela representatividade, né? exatamente. Obrigado. Então tá, meu amigo. As suas considerações, o nosso... Adriano, eu só tenho a agradecer a vocês. Primeiramente a Deus e Nossa Senhora, que eu sou muito devoto a Deus. Eu tenho muita fé. A minha família, minha mãe, meus filhos, toda a minha família. Meu pai, que já me deixou faz 10 anos, mas aprendi muito. Meu avô, que são pessoas que eu lembro todos os dias, porque aprendi muito, sou muito grato a Deus. E que Deus abençoe nós, nesse novo ano, vocês aqui no programa de vocês, que dê muita força, muita saúde também, que a gente possa seguir trabalhando, trocando ideias, e sempre que precisar, que a gente puder estar ajudando, colaborando, pode sempre contar comigo. A gente está à inteira disposição para trocar ideia, informações, é claro, do nosso meio, da nossa tradição, da nossa cultura. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Com certeza. Muito obrigado, Alex, né? Obrigado a todos vocês que estiveram aí conosco nesse primeiro programa do ano de 2022, que nós sim sejamos, como o Alex mesmo frisou, e eu aqui vou fazer essa referência também, né? Que nós sejamos todos abençoados, que nós sejamos sim iluminados
que o Criador Supremo, com toda a sua benevolência que ele tem com a humanidade, né? Que nós possamos seguir esse caminho, o caminho da luz, da paz e do bem, porque nem todas as armas e riquezas têm mais força e poder que as palavras do nosso Criador maior têm. Obrigado, Alex, por ter aceito o nosso convite. Obrigado por tirarem, como diz o Maurício, todas as dúvidas, esclarecer várias coisas que se precisavam esclarecer, vários pontos de vista que precisavam ser colocados quanto agora presidente do MTG do Estado de Santa Catarina. Nós agradecemos por você nos ajudar e contribuir para que nós sim escrevamos a nossa história, que nós estamos aqui com o Chocolateira, com esse podcast, que é, acredito, o primeiro podcast nesse segmento a nível de Brasil, né? Isso assim... E preteando ela, né? Preteando ela cada vez mais. Pretear essa chocolateira no Obrigado que comanda. a todos vocês aí que estiveram conosco, que todos vocês sejam, que todos nós, né, sejamos abençoados, iluminados, e que nós possamos ter aí um ano de 2022 de muita saúde, principalmente de muita saúde, porque o resto vem de trás e nós vamos levar para frente. Um abraço, um beijo grande no coração de cada um de vocês e que segunda-feira que vem estamos aí de novo. Tchau, obrigado. Valeu. Tendes valentia, nobres brasileiros desta celeste terra. Honrarias não se conquistam com regalos, desarmonias ou penas, mas se constrói gradativamente com galhardia e leveza em nossas almas, trazendo entretenimento e informação. Tudo isso enraizados em virtudes da nossa terra, oriundas do nosso rincão. Apresentamos aos senhores essa majestosa confraria de amigos, Chocolateira Preta, na ânsia de sermos libertos, sem jamais deixar a essência do nosso chão.